Às 15 horas e 25 minutos, cá estamos no Concentração Bandeirantes, porque hoje é dia de Ponte e Novo Horizontino, tá? O jogo começa às 17 horas, quem narra é amigo Batista. Daqui a pouco informações do Majestoso, espera-se um bom público, porque a Ponte pode hoje se classificar. Mas como, senhor Edu? É o seguinte, a Ponte só se classifica se a Ponte vencer. Vamos por partes, como diz o esquadejador. A Ponte, ela tem que vencer. E o Água Santa, que joga um pouquinho mais cedo com o São Bernardo, começa às 16 horas, estaremos acompanhando, o Água Santa não pode ganhar, tá? Então, no máximo, o Água Santa empatando e a Ponte vencendo, aí tudo bem, a Ponte se classifica. A Ponte tem que abrir uma diferença de 4 pontos hoje. No momento, a Ponte, ela tem 2 pontos a mais que o Água Santa. Palmeiras classificado 24, a Ponte tem 16, o Água Santa tem 14. Então a Ponte tem 2 a mais. A Ponte só se classifica se abrir 4 pontos de vantagem. Para que isso aconteça, Macaca tem que vencer e o Água Santa no máximo empatar. Se isso acontecer, vai a 19 a 15. E aí 19 a 15, 4 pontos, beleza, classifica. Bom, resumindo, primeiro de tudo, a Ponte tem que vencer, tá? Ontem, com os resultados, atenção, hein? Eu tenho um convidado especial, hein? Matar saudades dos bons tempos, hein? Vocês vão ouvir aqui 1981. Um ano de ouro da Macaca. Eu tenho um convidado especial, hein? Já falo com ele. Eu tenho tanto papel aqui, rapaz, que eu vou falar pra você. Marco tudo, eu mesmo me perco, você tá vendo só? É revólver na mão de macaco, hein? Eu tinha meu placar que eu faço em casa. Cadê o meu placar? Pera um pouquinho, sou Gabriel Ribeiro. Tá aqui. Olha, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi, esbaforido no Majestoso. É o seguinte, então, sexta-feira, Botafogo 1, Guarani 1. 1-1, Botafogo Guarani. Ontem, Corinthians 3, Santo André 2. Estava 2-0, Santo André empatou e nos acréscimos, Corinthians 3-2. Atenção, Portuguesa 1, Mirassol 0. Atenção, Inter de Limeira 2, Ituano 0. Com a vitória da Inter, o Corinthians está fora. Todo mundo sabe, o Brasil já sabe que o Corinthians está fora com esse resultado. A Inter se classificou, a Portuguesa, ameaçada de rebaixamento, se classificou. O Red Bull Bragantino já está classificado também, tá? Já está classificado. E na classificação geral, primeiro por grupo, vá. No grupo A, em primeiro Santos 22, em segundo a Portuguesa com 10. Isso já está definido, vai ser Santos e Portuguesa nas quartas de final. Quarta de final, partida única. Vai ser na Vila, ou o mando do Santos, onde quer o Morumbi, tá? O mando é do Santos. Partida única, empatou é pênalti. E a renda é dividida, hein? A renda é dividida. Grupo B, Palmeiras classificado 24, a outra vaga fica com Ponte ou Água Santa. A Ponte depois tem o Santo André em Santo André e o Água Santa tem o Corinthians, lá em Diadema. Red Bull Bragantino classificado 18, segundo o Inter de Limeira com 17. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira estão classificados. Resta saber quem vai ser o primeiro. Se o Bragantino for o primeiro, joga em Bragança. Se a Inter for a primeira, vai ser em Limeira. Vamos lá. Grupo D de dado. Aqui indefinido. São Paulo 18, Novo Horizontino 18, São Bernardo 15. Desses 3, 2 se classificam. Não vai cair fora. Tá? Botafogo sem chance aqui. Classificação geral, que serve apenas para definir quem vai ser rebaixado? Resumindo, Guarani com 7, Ituano com 6, Santo André com 5, desses 3, 2 serão rebaixados. O Guarani só depende dele. Pega o Bragantino, domingo aqui no Brinco. Domingo todo mundo jogando no mesmo horário. O Ituano vai pegar o São Paulo e o Santo André pega a Ponte. Bom, o Guarani só depende dele, ponto. Se o Guarani empatar... Primeiro de tudo, o Ituano e o Santo André precisam ganhar. Ituano e Santo André precisam ganhar. Para o Guarani ser rebaixado, o Ituano e o Santo André precisam ganhar e somente ganhar. Agora, se o Guarani empatar, aí o Ituano tem que ganhar do São Paulo e o Santo André tem que vencer por uma diferença de 6 gols a Ponte. Eu vou repetir. Se o Guarani empatar, o Ituano tem que ganhar do São Paulo em Itu. E o Santo André tem que ganhar por diferença de 6 gols. 6 gols da Ponte. Se o Guarani perder, o Guarani será rebaixado se o Ituano e o Santo André vencerem, por qualquer placar. Se o Guarani perder
Ituano e Santo André. Tem que vencer, os dois vencendo por qualquer placar, aí o Guarani é rebaixado. Então, o Guarani realmente, apesar de tudo, se você for pensar bem, é difícil tudo, mas não é difícil, não é situação desconfortável, né? Bragantino não se brinca e tal, não se brinca com nada, mas realmente, se comparar com os demais, certo? O Santo André só escapa se ganhar e Ituano e Guarani perderem. O Santo André tem que ganhar e, rigorosamente, Ituano e Guarani tem que perder, tá? O Ituano tem que ganhar e aí o Guarani no máximo empatar. Aí o Ituano escapa. Meus amigos, trabalhos técnicos de Gil Kleber. Novamente aqui, Gabriel Ribeiro no YouTube. Já estamos no YouTube, Gabriel? Gabriel Ribeiro e Lucas Pessoa. Lucas, o nosso operador do YouTube. Anjo Gabriel na mesa, espetacular como sempre. Aqui o trio é espetacular. E repito, o majestoso Gilberto Sufis Baforido. Vamos à nossa entrevista de hoje? Vamos ao nosso entrevistado de hoje? Olha, bandeira da macaca no topo, porque ele merece. Você vai lembrar 1981. Meus amigos, naquela época a Copa São Paulo era antecipada. E em dezembro de 1980, a Ponte foi campeã da Copa São Paulo no Pacaembu, após vencer o São Paulo 1-0, gol de Celcinho. E lá estava ele, o meu entrevistado. Abril de 1981, a Ponte fez a sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Foi terceira colocada, eliminada pelo Grêmio. Mas lá no jogo de volta, a Ponte ganhou em Porto Alegre, hein? Eu tenho um gol aqui, graças ao grande amigo Israel Moreira, do Correio Popular, me mandou uma gravação de um gol aqui de 81 que você vai ouvir. Bom, terceira colocada, abril de 81. Agosto de 81. Aquele Ponte 3, Guarani 2, o derby majestoso, gol do Odilei, lá no gol da Fepasa, Macaca campeão do primeiro turno do Paulista. Estamos em agosto. Novembro de 81, a Ponte disputa a final. Ponte campeão do primeiro turno, São Paulo campeão do segundo turno. Os dois jogos foram no Morumbi. E aí a Ponte ficou com o vice-campeonato. Dezembro de 81, a Copa São Paulo foi antecipada. A Copa São Paulo de 82... ela foi antecipada para dezembro de 81. E a Ponte chega na final e bate no Santos de virada 2-1 com 2 gols de Chicão. E o meu entrevistado era o capitão da Copa São Paulo, do bicampeonato. Ele estava no título anterior. E nesse segundo ele era o capitão do time. Que fase maravilhosa. Ele participou dessa fase da Macaca, Macaquinho 81. Todo mundo fala 7-7. Com Carlos, Pisserni, Oscar, Odilei na lateral esquerda, com Polozzi na zaga também, com Vanderlei Macoré de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Quem viu, viu, mas o time de 81, a fase 8-1 da Ponte foi espetacular. Muito obrigado por nos atender, um grande abraço, seja muito bem-vindo e obrigado, meu caro Everaldo Pierrotti, lateral da Macaca. Tudo bem, Everaldo? Oi, Edu, tudo bem? Um prazer falar contigo, com o pessoal da Band novamente, é uma satisfação imensa. Um grande abraço a você, a Carlos Batista, Valdemir Gomes, o Tigrão, Gleger, o CH, enfim, a todos aqueles que compõem esse grupo aí muito atuante, competente e que, quando sempre posso, eu também acompanho as jornadas esportivas. O que você disse aí realmente foi uma fase muito especial, né, da Ponte Preta, e eu tive a felicidade de poder participar desses eventos todos, e isso aí realmente é um motivo de muito orgulho e satisfação. Aliás, um agradecimento aqui, viu, o Everaldo, ao Dr. Márcio Rossato, que gentilmente, entrando em contato comigo, passou o seu WhatsApp, a gente combinou essa entrevista aqui. Eu não sabia que vocês eram amigos, tudo, e ele sabe qual dessas coisas, essas entrevistas e tal. E eu perdi o seu contato. Aliás, encontrei com você a última vez, foi na frutaria do Cambuí. Você sumiu, cara. O que é isso? Nunca mais te vi comprando fruta, Everaldo. Mas que bom. Você tá muito econômico, viu, Everaldo? Edu, você é uma pessoa do bem, um cara super amigo, é um cara muito fluente, e realmente o Márcio é um dentista, amigo meu,
e eu tenho também bastante afinidade com ele. E com certeza, né? Fruta a gente nunca pode deixar de comprar, mas faz muito tempo que nós não nos vemos, né? E a última vez foi realmente lá. E eu espero encontrá-lo novamente, né? Não só lá, em outros lugares, porque pessoas com capacidade do bem é sempre bom a gente estar perto, não é verdade? E eu fiquei Sim. muito tempo longe também, devido até o ano passado, aliás, até 2023, eu trabalhei no Água Santa de Diadema, né? E, aliás, até o ano de 2022. 2023 foi o ano do vice-campeonato, né? Que esteve lá o Carpini. E o ano passado andei fazendo um curso de licença A na CBF. E agora estou novamente aí abrindo o leque para novas oportunidades dentro do mundo da bola, né? Você estava no Água Santa ano passado? No vice-campeonato? Não, Não. não, eu me confundi. Na verdade, o ano passado, no vice-campeonato, quem esteve foi o Thiago Carpini. Sim. Eu estive em 2021, quando o time Ah, estava na 2, né? E subiu. E no ano de 2022, que nós fizemos o campeonato da Série A1. Fizemos, que eu digo, eu estive com o Sérgio Guedes, tá? beleza. Ô, Everaldo, diga uma coisa pra mim, só para lembrar aqui, que é o primeiro título da Ponte Copa São Paulo, que eu falei que foi em dezembro de 80, era antecipado, era a Copa São Paulo de 81. Eu tô aqui com o livro do Sérgio Rossi, que Deus o tenha, foi fantástico, ele escreveu as histórias da Social Atlética Ponte Preta, tá aqui, volume 5, histórias de 78 a 83. E aqui ele relata também esse título da Ponte, na página 220, uma campanha formidável. De cara, a Ponte 2-0 no Atlético Mineiro. Você estava na Rua Javari no dia 7 de dezembro de 80. Gols de quem? Chicão marcou os dois. Que Chicão, hein? Depois Matsubara ganhou da Ponte, cara, 2-1. Matsubara 2-1 na Ponte. A Ponte se recupera vencendo o Juventus por 1-0. Depois a Ponte ganhou 3-1 do Internacional. Não, ganhou primeiro da Portuguesa, 1-0. Depois na semifinal, 3-1 no Inter de Porto Alegre. E a grande final, Ponte São Paulo 1-0. Eram 16 equipes. Hoje é mais de 100 equipes, né? E tá aqui na final, Wilson, você, Betão, Zaruri e Paulo César, Silvio, Perrella, depois Mauro e Delano, Roberto, Chicão e Celso. Celcinho, técnico Milton dos Santos, que Deus o tenha, já falecido. O que o Pardal, rapaz, fisicultor, grande Pardal. Eu sempre vejo o filho do Pardal, que é taxista, lá na Sacramento, e massagista Anésio Torres. Quem diria? Dessa equipe aqui, o Everaldo, que fim deu o Zarur? Você teve algum contato com alguém? Você sabe de algum? O Celcinho, que fim deu? O Celcinho foi pro profissional. Então, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, deixar uma homenagem ao seu Milton, né, que nos deixou há um ano, no dia 8 de janeiro do ano passado, ao Pardal, que a gente de vez em quando o vê por aí, e também recentemente faleceu o diretor de futebol, Fausto Cunha Penteado. Verdade. São pessoas que tiveram uma força muito importante nesse grupo, né, no clube especificamente falando, e que nos deram uma retaguarda sempre muito importante para que tudo isso aí acontecesse. Bom, dos atletas, o Wilson, que eu sei está em Campinas, o Betão voltou para São Carlos, o Zarur mora em Rio Claro, tem uma pastelaria lá, e o lateral esquerdo, o Paulo César, de Aguaí, ele já foi 2 vezes como vereador atuante lá na cidade dele. O Silvio voltou para Viradouro, me parece que tem um comércio. O Celso está em Itatiba, ele mexe com quadros, essa parte assim mais de filatelia e etc. E o Delano era um meia carioca, esse eu não tive mais notícias. O Roberto, ponta direita, foi para a Espanha, nunca mais voltou. O Chicão está em Campinas, né? E o Perrella, me parece que vive no Nordeste, lá, trabalhando numa área de turismo, coisa assim. Mas o Chicão, ele tem uma escolinha, não tem? O Chicão trabalha numa escolinha? Isso, o Chicão, ele tem uma escolinha de futebol, me parece que até a nível de ONG, né? O filho dele, o Franco, é um menino que também é ligado à área esportiva, e eles é que fazem um lado social aí muito importante na cidade de Campinas. Tá, então
Inclusive, só para avisar aqui, Everaldo, que o nosso querido Lucas Pessoa está colocando imagens para você que está nos YouTube, nos vendo aí, Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você tem imagens e gols dessas duas finais. A Ponte, dezembro de 80, 1-0 no São Paulo, e dezembro de 81, 2-1 de virada no Santos, 2 gols do Chicão. Inclusive, o segundo gol, Everaldo, na final contra o Santos, dezembro de 81, válido pela Copa de 82, o Santos tinha um goleiro, rapaz, como é que é o nome do goleiro? Deixa eu ver aqui, o goleiro... O goleiro chamava Newton. Newton. Você vê o que o Newton fez, rapaz? Isso, inclusive futuramente o Newton também ascendeu a categoria profissional do Santos e me parece que chegou até a atuar como titular, né? Isso. Eu vi sim esse lance. Bom, nessa Copa, inclusive foi a Copa do bicampeonato, né? O Chicão foi considerado o melhor jogador e artilheiro. E só para ressaltar, nesse ano, quando nós acabamos, né, de terminar esse bicampeonato, nada mais, nada menos do que 13 ou 15 jogadores ascenderam para a equipe profissional, que isso é uma raridade hoje em dia, né? Sem dúvida. Então, assim, como era muito bem feito o trabalho nas categorias de base, os atletas na época tinham identidade com o clube, por que não dizer amavam o clube, né? Tinham pessoas dentro do clube profissionais já vencedores, como Carlos, Oscar, Polozzi, Dicá, Marco Aurélio, enfim, Odirley, Edson, tinha um grupo de jogadores vencedores e ali era espelho para as categorias de base. E isso fazia com que muitos garotos na época almejavam a ser algum deles futuramente. E esse incentivo, essa experiência, essa identificação com o clube fazia que o clube também tivesse um maior número de jogadores revelados, e foi o que ocorreu nessa época. Mas então, eu tô vendo aqui o Everaldo, estamos conversando com o Everaldo, lateral da Ponte, revelado na base, bicampeão da Copa São Paulo, e era o capitão no bicampeonato dezembro de 81. E nessa época, Everaldo, a Ponte foi campeã paulista nas 3 categorias. Além do bicampeonato da Copa São Paulo, foi campeã paulista infantil, juvenil e júnior. Inclusive o Lígio de Carvalho tá nos ouvindo aqui, tá mandando um abraço para você. O Lígio era o técnico do infantil. Falou, pô, Edu, o Everaldo trabalhou como professor na escolinha como é que chama? De quem? A escolinha do Lígio de Carvalho. Isso. Não, mas o André Cruz. Não é isso? A escolinha Isso. Isso. Parece que você trabalhou lá como professor. Foi isso, Everaldo? Foi. Bom, isso aí foi bem lembrado também. Inclusive, temos que fazer uma menção primeiro ao Lígio, que era técnico do infantil, ao Santinho, que era técnico do juvenil e também nos deixou há pouco tempo, e ao Milton dos Santos, que era dos juniores. Então existia uma hegemonia, né, por parte da Ponte em relação a isso, e essas situações, né, bem trabalhadas por esses profissionais faziam com que o número de jogadores revelados fossem maiores. Porque hoje a gente vê, infelizmente, em categorias de base, muita dificuldade na parte prática de passar o que se deve, porque a gente encontra muitos jogadores profissionais com muita dificuldade ainda, né, principalmente em partes de fundamentos. Então, realmente, essa lembrança é positiva. Quando eu parei de jogar futebol, me formei em Educação Física na PUC, eu fiz especialização na Unicamp, e no meu começo eu trabalhei na escola de futebol, na época Chuteira de Ouro, que pertence ao Lígio de Carvalho, um cara do futebol, um cara do bem também, e depois eu estive trabalhando com o Dicá na escola de futebol dele. Aí eu segui carreira, né, profissionalmente, e enfim, trabalhei em muitos times, em muitos lugares, esse último que eu te falei, e a memória que eu tenho muito positiva em relação à Ponte também é que quando eu saí da Ponte a última vez, foi em 2008, eu era auxiliar técnico também do Sérgio Guedes, quando a Ponte foi vice-campeã paulista, né? Então, assim, são histórias importantes, né, que a gente guarda com carinho, e o fato de você me reencontrar e me convidar, me sinto muito lisonjeado em participar dessa conversa e poder passar algo assim de muito positivo que ocorreu quando eu passei pela Ponte Preta, que eu devo muito, por sinal. Não, a gente que agradece. Você é uma pessoa iluminada, esclarecida, que valoriza a entrevista. Você com a sua memória, atualidade, sensacional, Everaldo. E quem está mandando um abraço a você é mestre Totoiate lá na Sacramento.
Freitas Leitão, Totoiate, tá 1000 por hora, já ouvindo, já tá no FM também, já aderiu à faixa estendida. Nelson de Freitas Leitão pela ponta esquerda, grande corneteiro da Sacramento. Everaldo, é o seguinte, ó. Você tá falando daquela época do bicampeonato, jogadores que participaram do bicampeonato. Vamos lá, goleiro Sérgio Guedes, todo mundo sabe, a carreira que fez, super titular, treineiro da Ponte, você e ele, 2008, Ponte na final com o Palmeiras. O Valdir, zagueiro. Eu tô juntando as duas escalações das duas finais, tá? Valdir, zagueirão, foi profissional. Carlinhos, rapaz, lateral esquerdo. Carlinhos tem uma história bonita na Ponte. E depois ele tava, quando a Ponte subiu em 89, não é ele? Carlinhos, lateral esquerdo, que inclusive foi guardinha na Ponte, depois fez teste e foi na base. Coisa incrível. Hoje é engenheiro civil, tem um escritório lá em Paulínia. Tem o Silvio volante. Quanto tempo o Silvio jogou na Ponte? Paulo César jogou na Ponte. Chicão se tornou o quarto maior artilheiro na história. Aliás, o terceiro. Não, é quarto. O Chicão é o quarto. Tem de cá, tem o Roberto, 50. Depois tem o Oswaldo, em quarto o Chicão. Tá aqui, Chicão, grande revelação. O Mauro ponta esquerda, tá trabalhando no Corinthians ainda, o Everaldo Mauro? Sim, o que eu tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento ainda desse grupo, Eduardo, o goleiro é o Sérgio Guedes, né? Que atualmente é técnico da Portuguesa Santista. Lateral direito era eu, o zagueiro central era o Heraldo, filho do falecido Diede Lameiro. O quarto zagueiro era o Valdir também, que saiu da base, jogou em Portugal. E o lateral esquerdo, o Carlinhos, que foi isso aí que você falou. Uma pessoa sempre do bem, estudiosa, que também começou lá embaixo na Ponte, chegou no profissional. E um cara sempre assim, muito inteligente, estudado e tal. Aí no meio-campo era o Silvio, o Celso e o Paulo César, que eu já falei dos três, né? E aí a única alteração no ataque foi o Mauro. Aí o Mauro foi ponta esquerda titular. O Mauro tá mais de 20 anos no Corinthians, já ocupou inúmeras funções, né? E o Mauro tem muita visão assim para jogador, ele tem muito conhecimento, então eu acho que merecidamente ele continuar por lá. E foi esse grupo, mas o mais importante disso é que muitos de nós, né, participamos assim de imediato da campanha de 1981, quando a Ponte foi vice-campeã paulista e o técnico era Jair Pisserni, né, foi que você acabou de se referir no início, quando disputou o título com o São Paulo. Eu não era titular, sim, os titulares eram Edson e Odirley, mas eu tive a oportunidade de participar desse campeonato jogando 3 partidas, né? Então eu me sinto também vice-campeão por participar desse grupo vencedor. E além de mim, teve outros que participaram, o Chicão foi titular desse time, né? Enfim, uma boa parte deles jogaram, né? E eu acho que isso aí é realmente uma coisa que marca, porque em que pese, né? A Copa São Paulo é uma Copa muito assim, talvez a Copa de Júniors mais assim assediada no Brasil e por que não no mundo. Parece ser uma coisa simples, mas desde 82 a Ponte nunca mais foi campeã. Então já se passaram 42 anos disso, sabe? Então é lógico que a gente torce, a gente quer que vá para frente tudo, mas eu estou falando apenas um dado estatístico e como você citou no início, hoje tem 128 clubes disputando, são clubes convidados, clubes de empresários e etc. Antigamente não, antigamente só participava os campeões dos estaduais, né, dos campeonatos estaduais, vamos supor, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, e, enfim, etc. E mais as equipes de São Paulo, no caso, os grandes, mais Juventus, Portuguesa e Nacional. E no estado de São Paulo, participava só a equipe campeã. Então, como a Ponte foi bicampeã do estado, e na sequência foi bicampeã da taça, por ela ter sido campeã estadual, ela era convidada. Assim como o Guarani foi campeão, acho que em 1994, que jogava, me parece, Luizião, Djalminha. Isso. Naquele ano, o Guarani foi campeão estadual, foi convidado e a Ponte não participou. Então, o critério era mais rigoroso, era com maior exigência. Por consequência, o nível também era mais difícil. Mas eu acho que é uma
Copa que já revelou inúmeros craques, como o Denner, enfim, Falcão, Fred, do Atlético, do América, e, enfim, se for enumerar aqui, a gente perde de vista, mas é uma coisa bacana na vida da gente, né, que nos projetou no futebol e que muitas pessoas gostariam e participam até hoje querendo conquistar e colocar o seu nome no cenário nacional, não é verdade? Sem dúvida. Everaldo, só aproveitar, você depois que encerrou a carreira, você trabalhou, já disse aí, na comissão técnica, você estava na Ponte 2008 com o Sérgio Guedes, a Ponte chegou na final com o Palmeiras, no Paulista, você também esteve com o Sérgio Guedes na Santista e trabalhou no Água Santa. Como a Ponte, ela está nessa briga hoje com o Água Santa para se classificar, eu queria aproveitar você então para que você falasse para a gente sobre o Água Santa, a estrutura, como é que é esse clube. Enfim, se eles brigam de igual a igual com o interior, tá mais estruturado, menos estruturado, da onde que vem? O que falar do Água Santa, hein, Everaldo? O Água Santa é um time que se reestruturou, ele dá uma boa condição de trabalho aos atletas. Na cidade de Diadema fizeram um estádio bem lá no alto, o estádio é muito bem organizado e é um clube assim que ele dá uma condição, como eu te falei, muito boa de trabalho, a nível de premiação, a nível de suporte logístico, né, e outras coisas mais. Então é um clube jovem, né? Ele foi formado lá em Diadema, me parece que foi no ano de 2012, e o auge foi ano passado com o Carpini, que foi vice-campeão paulista. Então, eu passei lá por um ano e meio, nós tivemos acesso da 2 para 1 e depois na 1 nós fizemos um ano, não é surpresa ele estar nessa condição, devido a tudo isso que eu te falei. Agora, uma coisa que a gente sempre tinha, né, inclusive comentários ali dentro do ABC, o maior rival é o São Bernardo, que é o adversário de hoje do Água Santa, né? Uhum. E o Água Santa sempre teve muita dificuldade nos jogos com o São Bernardo, a verdade é essa. Inclusive, a decisão do campeonato da A2 em 2021 foi feita com o São Bernardo, e foram feitos 2 jogos, um em São Bernardo e o outro em Diadema, que foi jogado no campo da Portuguesa, ambos empataram e nos pênaltis o São Bernardo acabou vencendo. Então, assim, o maior rival do Água Santa é o São Bernardo, e todos os jogos, pelo menos quando eu estive lá e eu ouvia também, né, pelas estatísticas, é uma dificuldade muito grande de vencer o São Bernardo. Enfim, eu acredito, né, pelo que a Ponte vem apresentando, o João Brigatti deu uma cara nova no time, realmente o time pegou uma forma de jogar, não vem ganhando por acaso, vem ganhando por méritos, né, por o time estar sabendo o que faz em campo. Eu acredito que a Ponte deve passar, né? Mas no futebol, como você falou, tudo é improvável, a gente não existe uma lógica nisso tudo. Mas por essas condições que eu acabei de te explicar, acredito que, né, a possibilidade da Ponte avançar é bem maior. Ô Everaldo, aquele jogo Ponte Grêmio, Campeonato Brasileiro, 1981, abril de 81, você estava onde? Você foi relacionado? Chegou a ficar no banco? Esse jogo eu participei, eu estava relacionado com o grupo, né? Uhum. Que foi aquele jogo, assim, enfim, memorável, né? Por tudo que aconteceu. Eu estava no campo, participei do jogo, estava relacionado, né? E, enfim, acho que essa campanha da Ponte, me parece, em 81, sim, foi a que melhor ranqueou a Ponte a nível nacional, não foi? Exatamente, melhor brasileiro da Ponte. Eu vou fazer o seguinte, em sua homenagem, agradeço demais aqui ao jornalista Israel Moreira do Correio Popular, me mandou uma gravação aqui, não temos a nossa gravação, 1981, enfim, tivemos um problema aqui em nossa emissora, até tivemos um problema de incêndio aqui e boa parte dos nossos arquivos acabou sumindo. Mas em sua homenagem, meu caro Everaldo Perrotti, lateral revelado pela Ponte, bicampeão da Copa São Paulo, e era o capitão do time no bicampeonato, naquela final contra o Santos, de virada 2-1, 2 gols do Chicão. Estávamos em 26 de abril de 1981. Estádio Olímpico de Porto Alegre, que não existe mais, mas foi o maior público na história do Olímpico. Nesse dia aqui, Ponte Grêmio, era o jogo da volta. Aqui em Campinas, a Ponte venceu a Ponte perdeu 3-2, perdeu de 3, o Lula fez os 2 gols, e a Ponte tinha que vencer por diferença de 2 gols.
E aí, meu amigo, a Ponte jogando com Carlos, Edson, Juninho, Nenê, Dilei, Zé Mário, Osvaldo e Humberto, Celso, Lola, Serginho e Jair Pisselli, o treneiro. O Grêmio de Leão no gol, o Shoa, Nilmar de Leão e Casemiro, China, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, Tarciso, Baltazar e Renato Sá. Depois Jurandir, o treneiro William Andrade, já falecido. E depois o Grêmio fez a final com o São Paulo e ganhou do São Paulo em pleno Morumbi. Foram 2 jogos, o primeiro em Porto Alegre, o segundo no Morumbi, e o Grêmio conquistava o Campeonato Brasileiro de 1981. Mas a data é essa. O de cá não jogou esse jogo aqui, né? Tava machucado, o Everaldo? Tava machucado, né? Sim, sim, exatamente, né? Ele não jogou esse jogo, mas bom, o de cá... ele estava aqui no jogo de ida, nos 3-2, derrota da Ponte, o de cá estava... Aliás, o Celso que jogou no lugar dele, Celcinho, aí. Revelado com você também. Aí. Exatamente, foi ele que jogou. Então vamos lá, em sua homenagem aos amigos da Bandeirantes, a você, Ponte Pretano, matando as saudades aqui. A narrativa é da Rádio Guaíba de Porto Alegre, 1981. Há exatamente, deixa eu ver, 43 anos atrás. Macaquinha, o estádio lotado, estádio olímpico, e há 43 anos atrás, olha a narrativa do Gaúcho, hein? Na hora ele falou, não foi falta, uma cobrança de falta. Serginho, o Atlético Mineiro, vai cobrar a falta. O Lola que sofre a falta. E na hora o repórter, mas não foi na bola, não pode. Vamos ouvir aqui a gauchada, a narrativa, quem que é? É do... A narrativa, espera um pouquinho só, deixa eu só pegar aqui. Quem foi que narrou esse jogo aqui? Eu anotei aqui, hein? A narrativa tá aqui, é do Armando Ranzolin, é isso? Armindo Ranzolin. Vamos ouvir. Taca a Ponte, bola passada no meio, entrou, fez o toque, Celso procurou passar no lado esquerdo para Serginho, a bola passou por toda a área do Grêmio Porto Alegre com grande perigo, entrou o Show, tirou a bola do Serginho, foi calçado, derrubado, o juiz está marcando uma falta. Foi na bola, o Show bateu só na bola, não tocou no Lola, fica reclamando, só não deve reclamar muito para não levar cartão. A falta foi do Lola no Show. Depois que o Show tirou a bola na lei do Lola, foi derrubado pelo jogador da Ponte. O juiz marcou a falta contra o Grêmio, melhor que um corner. Uma situação perigosa para o goleiro Leão. Segura a informação aí, Cagliari. Prepara-se para fazer a cobrança. Lá pela esquerda, Serginho. O Nenê subiu para a grande área. Autorizado o árbitro, o jogador Serginho pelo árbitro da partida. Atenção, 2 jogadores do Grêmio na barreira. Partiu para a bola, Serginho levantou pelo meio, subiu para a cabeçada. Osvaldo tirou. Gol! Gol da Ponte Preta, Osvaldo de cabeça. A segunda bola aérea na área do Grêmio que ninguém pulou. Osvaldo tocou de cabeça lá no canto, bem em cima do ângulo de Leão. 21 minutos e 30, Ponte Preta 1, Grêmio 0, a torcida do se fosse o amigo Batista, hein, Everaldo? Você já pensou, Batistão lá no Olímpico? Você já o homem... Ele comia o microfone. O Osvaldo também, né, foi um jogador revelado na Ponte, né, que se destacou demais nas equipes que jogou, inclusive quando saiu da Ponte, ele foi pro Grêmio e foi campeão do mundo, né, sim, jogando pelo Grêmio como titular. E então muita mensagem, muita coisa boa aí, né, em tudo que vocês colocam, porque tudo isso é história, né? E a história não pode ser esquecida jamais, ainda mais quando as coisas são boas. Então acho que foi de uma lembrança muito legal aí por parte sua, né, de vocês, da equipe. Então de parabéns em relação a todos essas, enfim, esses fatos que ocorreram no passado e que muita gente vivenciou, e acho que é muito importante tudo isso. José Everaldo Tomazotti Pierrotti, lateral esquerdo. Olha, esse nome de avenida, coisa bonita, viu? Eu vou te contar, então, rapaz. Se eu fosse dirigente público, eu colocaria o nome em alguma via pública. Já pensou? Avenida José Everaldo Tomazotti Pierrotti. Everaldo, meu querido amigo. Oi. Obrigado. Eu queria agradecer, né, esse convite, né, por parte de vocês, e assim, com muito orgulho em falar da Ponte Preta, que foi um time que me deu a oportunidade de me revelar para o futebol. Eu tive a oportunidade, eu jogava nas 2 laterais, no profissional eu joguei muitas partidas como lateral esquerdo, e assim, pelo que consta aí nos livros, nos anais aí do Rossi, eu joguei 50 partidas no profissional da Ponte. Então eu acho que é uma coisa muito bacana, eu não posso assim jamais esquecer disso, sou grato a tudo isso,
E obrigado pela oportunidade de poder contar um pouco dessa história aí da Ponte Preta. Nós é que agradecemos, em nome do Batista, nosso grande comandante, nosso profundo agradecimento. Eu repito, você é uma pessoa que valoriza a entrevista, muito esclarecido, fala muito bem, se expressa maravilhosamente bem, sucesso na sua carreira, você com certeza sempre colocando aqui ou ali, daqui a pouco você está colocado em algum clube aí. Tomara que eu consiga encontrá-lo novamente, a gente bater um papo rápido, mas muito obrigado mesmo. E até a próxima, porque a sua história é muito linda, ela precisa ser contada para esse torcedor da Ponte, essa juventude que vem vindo, essa geração, saber dessas coisas maravilhosas que a Ponte fez. Um abraço, Everaldo, muito obrigado mesmo, um ótimo domingo. Muito obrigado, um abraço a vocês e uma ótima jornada esportiva para todos, viu, Eduardo? Obrigado. Grande Everaldo Perrotti, muito obrigado mesmo, hein? Doutor Márcio Rossato, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, muito obrigado mesmo. Amigo Totoiate, não adianta querer mandar gravação que não dá pra ouvir. Totoiate, você acha que dá pra ouvir você ao mesmo tempo falar no microfone? Totoiate, eu vou passar amanhã pra pegar o rádio de volta, hein? Eu vou passar amanhã, 7 horas, pegar esse rádio de volta. Escreva! Não mande gravação que não tem condição, tá? Muito obrigado aqui ao... Deixa eu ver quem mais aqui. Edu, boa tarde, estou ouvindo vocês. Abraço pro Everaldo. É o Edson Cunha. Esse narrador da Rádio Gaúcha é sogro do Paulo Roberto Falcão. Ele morreu, acho que o ano passado. Não diga! Como é que é o nome do narrador? É o Ranzolin. O Ranzolin, não diga, é sogro do Paulo Roberto Falcão? Perfeito. Obrigado, viu? Muito obrigado, seu Cunha. Vamos lá, 17 horas, o amigo Batista narra a Ponte Novo Horizontino. Vamos dar uma faturada? Quem sabe notícias do Majestoso, porque o CH já está na área. Já. O moço de Jundiaí vai falar 16:02. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Concentração. Obrigado ao amigo Marcelo Rini, sempre dando notícia aqui. Você lembra de Neizão, lateral direito, revelado pela Ponte, Neizão careca, lá de Bragança Paulista. Uma vez o Neizão foi trocado pelo Castor, foi pro Atlético Paranaense. Então o Ney foi pro Atlético Paranaense, a Ponte trouxe Castor, lembra disso? O Neizão, ele era... o Ney, ele era técnico... Da onde mesmo, meu caro? Tá aqui. Do Bosco do Mato Grosso. A equipe dele foi rebaixada para a segunda divisão. O senhor Marcelo Rini, o Nelson Rubens, da Conceição. Tá bom? Neizão, técnico do Bosco do Mato Grosso. O Ney, o time dele foi rebaixado.
Vamos até o Majestoso, já já o CH vai falar se tem novidade, se saiu a ponte escalada ou não. Um grande abraço, boa tarde, Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora, você tá bem? Tudo ótimo? Eu tô bem. Da semana. Graças a Deus, Edu, um grande abraço pra você, grande abraço pro amigo ligado aqui na Bandeirantes, né? Comemorei essa semana, mais precisamente na quarta-feira, mais um aniversário, colhi mais uma rosa no jardim da minha existência. Felizmente ainda tem muitas rosas nesse jardim ainda para serem colhidas, graças a Deus. Edu, já estamos aqui no estádio Moisés Zucarelli, Majestoso. Expectativa para Ponte Preta e Novo Horizontino. Equipes que entram em campo daqui a pouco. Ponte já definida. Novo Horizontino também já está na pedra, Edu. Maestro Gabriel Ribeiro, Macaca Escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Time da Ponte vem a campo com apenas uma alteração com relação à grande vitória sobre o Corinthians na última rodada. Luiz Hakim está de volta na zaga no lugar do Matheus Silva. Time vem com Pedro Rocha, o goleiro 1, 3 zagueiros, o Luiz Hakim 23, Castro 3, Nilson Júnior 44, Igor Inocêncio faz a ala direita, o Gabriel com a 33, o Igor tem a 2, meio campo com 5, Leonaldi. Para Ramon Carvalho, 10 para o capitão do time Elvis. E o ataque com 11, Iago Dias, 9, Gé. Repeteco da Ponte, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Hakim, Castro, Nilson Júnior, Gabriel Risso. Ramon Elvis, Iago Dias e Gé. No banco estarão Luan, Matheus Silva, Edson, Emerson Santos, Luiz Felipe, Fraga, Gabriel... Não, ô, Vladimir, um momentinho, por gentileza, um momentinho só, por favor. Deixa eu ver se eu consigo repetir. Cortou tudo. Vamos para a escalação novamente, por favor. Vamos lá, tá chegando aí, Edu. Agora sim, tá chegando. Vamos lá, vamos repetir. Vai lá, Pedro Rocha. Pedro Rocha, 1, 2, Igor Inocêncio, 23, Luiz Hakim, 3, Castro, 44, Nilson Júnior, 33, Gabriel Risso, 5, Leonaldi, 21, Ramon Carvalho, 10, capitão do time Elvis, 11, Iago Dias, 9, Gé. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Hakim, Castro e Nilson Júnior, além do Gabriel Risso na esquerda, Leonaldi, Ramon Carvalho, Elvis, Iago Dias e Gé. No banco, Brigatti vai ter Luan, Matheus Silva, Edson, Emerson Santos, Luiz Felipe Fraga, Gabriel Santiago, Dudu Cheite, Renato, João Gabriel, Polvidiero e Gabriel Novaes. Edu. Vamos ao Novo Horizontino. Vamos lá. Campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. Eduardo Batista escala o Tigre de Novo Horizonte com Jordi, o goleiro 93. São também 3 zagueiros, Luizão 25, 33 Renato Palme, capitão do time, e com a 44 Chico. Na ala direita, com a camisa de número 22 Raul Prata, o meio campo tem 8 William Farias, 28 Marlon, 10 Rômulo e com a 14 na esquerda. No ataque, 30 para o Vagninho e 9 para o Neto Pessoa. Repeteco do Novo Horizontino de Jordi. Os zagueiros são o camisa 25, Luizão, com a 33, Renato Palme, com a 44, Chico. Na ala direita, vai jogar com a 22, o Raul Prata. Na ala esquerda, 14 para Danilo Barcelos. Meio campo formado pelo 8, que é o William Farias, com a camisa 28, Marlon, 10, Rômulo. E no ataque, 30 para o Vagninho e 9 para o Neto Pessoa. No banco, o Ayrton com a 1, Rodolfo 7, Luca 11, Heverson 16, João Afonso 21, Dantas 26, Isaac Pelé 29, João Araújo 50, Paulo Vitor 75, Fabrício Daniel 77 e Gênison 91. Edu. Vamos para a arbitragem, 17 horas, o amigo Batista narra aqui, Ponte Novo Horizontino. É o Douglas Marques das Flores, apita o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Mauro André de Freitas. No assistente 1, 2 é o Rafael de Albuquerque Lima. Quarto árbitro, Guilherme Francisco Rosário. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. Muito bem, lembrando que estamos acompanhando o primeiro tempo de São Bernardo 0, Água Santa também 0. A Ponte hoje tem que abrir uma diferença de 4 pontos para se classificar de forma antecipada, tá? Tem que abrir uma diferença de 4 pontos. Qualquer coisa fora disso ainda não está classificado, tá bom? Vamos lá, vamos aos nossos analistas, começando com o CH. CH, boa tarde, seja bem-vindo, Macaca Escalada.
Olá, Edu, tudo bem? Um grande abraço para você, um abraço especial para o nosso ouvinte. A ponte está escalada, coerente, a volta do Joaquim para a zaga, no esquema 3 zagueiros. Aliás, os esquemas, eles são exatamente iguais, né? 3-5-2 com alguma variação. Os dois times jogam com 3 zagueiros, apesar da performance do time, não é? Na partida contra o Corinthians, o Joaquim é, pelo menos para mim, o melhor zagueiro de todos. Então tem que jogar. Estava machucado, agora retorna como titular, ele era o titular, não é? Nada contra o desempenho do Matheus, que foi muito bem, mas o Joaquim é o cara que, ao lado do Nilson Júnior, deu um encaixe, não é? E o Castro também. Então, esta, para mim, hoje, é a melhor configuração de zaga que a Ponte tem. Laterais sem nenhum tipo de surpresa. No meio-campo, ele mantém o Leonaldi, ao lado do Ramon Carvalho e o Elvis, e na frente também não tem nenhuma novidade. Eu acho que ele escala o melhor, tem coerência no que ele está fazendo, ele está dando sequência a um jeito de jogar e uma escalação, uma sequência de entrosamento para aqueles que ele escolheu já algumas partidas atrás. Tá certo, Brigatti, eu acho que a Ponte está bem escalada, Edu. Muito bem, e agora Gleger Zorzin. Vamos lá, Gleger, a macaca escalada ainda não? Daqui a pouco? Ah, não, então foi eu que vi demais no grupo, pensei que chegou, viu? Eu tô vendo demais. Tem hora que eu vejo de menos, tem hora que eu vejo demais, é a idade, né? Vai chegando. Ê, seu Eduzão, hein? Ô, Vladimir e Catarino, situação de momento, espera-se um bom público hoje. Como é que estamos no Majestoso, hein, Catarino? O público tá chegando, viu, Edu? Há sim a expectativa pela presença de um grande número de torcedores, né? Até porque hoje é o último jogo da Ponte Preta em casa na primeira fase do Campeonato Paulista e a expectativa pela classificação já nesta rodada, né? Claro que o pessoal vai demorar um pouquinho para entrar porque o sol tá muito forte, Edu. O pessoal tá escondido na sombra lá fora ainda. Daqui a pouco deve entrar em maior número, mas o público já está entrando aqui no Majestoso. Inclusive a torcida do Novo Horizontino também já está presente aqui no Moisés Zucarelli, Edu. Você tá fácil com o banco aí? O Sim. Banco... Tá, vamos lá. Então, fala pra mim. O goleiro é Luan, por gentileza, Luan. Luan é o goleiro, né? Vai com a 30. Matheus Silva, zagueiro 4. Tá, um momento, Matheus. Tá. Edson, meia dúzia. Ok. Emerson Santos, 8. Volante, ok. Luiz Felipe, 14. Esse é volante e lateral direito também. Barra né? lateral, isso. Fraga, 15. O Fraga, 15. Gabriel Santiago, 17. Esse já estava na ponte, né? Gabriel Santiago já estava, sim. Dudu Sheite, 18. Dudu foi contratado agora, é meia. Ok. Renato, 19. Renato, atacante, tem entrado, ok. O garoto João Gabriel, 20. João Gabriel é da base, disputou a Copa São Paulo, da base. Né? Ele jogou lateral lá em Ribeirão direito. Preto, né? Isso, lateral direito João Gabriel. Foi titular lá em Ribeirão na vitória sobre o Botafogo. Tá, quem mais você tem, por favor? Paul Vidiero, 22. O colombiano Paul Vidiero já estava, sim. E o Gabriel Novaes, né? Tá voltando aí liberado pelo departamento médico, 35. Tá faltando o Dodô, né? O Dodô ainda não foi liberado. O único que ainda está entregue ao departamento médico. Havia expectativa até da sua liberação nesta semana, não aconteceu. Então o Dodô segue sendo desfalque, Edu. No jogo anterior, lá contra o Corinthians, teve um menino que foi relacionado, ficou no banco, o Guilherme Nicolodi. Em 2021, estava no Sapucaiense, ele estava no banco da Ponte contra o Corinthians. É um zagueiro. Não sei de onde que veio, Guilherme Nicolodi, mas também não está relacionado. É impressionante como que o elenco da Ponte é curto. Inclusive, meu caro Catarino, a Ponte não tem utilizado 5 alterações. O Brigatti troca, assim, ele vai economizando o que dá. Se machuca, cãibra, ele vai tirando. Mas é uma coisa impressionante. Mas é muito curto esse elenco. É demais. E a Ponte tem usado 3 zagueiros desde o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Naquela vitória 3-0, são 5 jogos com 3 zagueiros. E a Ponte teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Brigatti renovou o contrato então, Catarino?
Renovou o contrato até o final da temporada, né? O contrato dele era válido até o término do Campeonato Paulista, mas graças aos bons resultados, a possibilidade de classificação à próxima fase, o Brigatti teve o seu contrato renovado. Ponte Preta também pagou de forma antecipada o salário do elenco de fevereiro, além da comissão técnica e funcionários. Também teve bicho dobrado pela vitória contra o Corinthians, ou seja, vida financeira, pelo menos momentaneamente, está controlada com relação ao elenco e o Brigatti contrato renovado, Edu. E no YouTube tem imagens aí do setor lá da frente do estádio, né? Do portão de entrada, a chegada dos torcedores. Quem tá ligado no nosso YouTube aí tá vendo nesse momento imagens exatamente do público chegando aqui ao Moisés Zucarelli para acompanhar a partida, Edu. Mas quando que eu poderia imaginar, meu Deus do céu, eu tô aqui há 26 anos, tem imagem do majestoso, que coisa moderna, bonita. Eu não acredito, Catarino. Maravilhoso. É, rapaz. A nossa equipe, o Edu, a nossa equipe de retaguarda, a nossa equipe técnica, quando a gente pede, eles já estão com o pedido pronto para nos atender. É coisa de outro nível. E você falou sobre a questão da... salvo de palmas. Sensacional. Vocês merecem. Edu, você falou sobre o esquema com 3 zagueiros, né, que tem utilizado o técnico Brigatti. É um sistema que tem funcionado bem também defensivamente, né? A Ponte tem uma das melhores defesas aí do campeonato. Sofreu apenas 9 gols na competição. A melhor defesa pertence ao Bragantino, que sofreu 8. Palmeiras também sofreu 8. Então, não está passando muitos sustos o time da Ponte Preta no que tange ao sistema defensivo, Edu. Olha, obrigado ao Carlos Matozinho, já o Gleger, hein? Carlos Matozinho, Edu, Silvio, volante da década de 80, tem um bar em Viradouro. Ô, Matozinho, muito obrigado, viu? Quanto tempo o Silvio jogou na Ponte, hein? Ô, Zorzinho, você me ouve, Gleger Zorzinho? Sim. Você me vê, Gleger Zorzinho? Tudo bem, Edu? Você tá bem? Você sabe que é legal demais, você tava falando aí agora, a gente tava acompanhando, e essas imagens aí, se puder colocar aí, novamente, junto, né? Olha aí que legal. Bonito, né? A movimentação ali na porta, na entrada, né, do Majestoso. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Tecnologia nota 10. E aqui na Rádio Bandeirantes você tem todos os detalhes da partida. Partida importantíssima, né, Edu? Importante para o time da Ponte, para se firmar ainda mais, só que o jogo vai ser duro, hein? Esse time do Novo Horizontino aqui, eu tava me lembrando... Se vai ser. Agora há pouco, tava me lembrando daquela partida, porque o Santos, né, que é um dos melhores times aí do Campeonato do Paulistão, uma das derrotas do Santos foi jogando na Vila Belmiro contra esse time do Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi lá e meteu 2-1 no Santos, jogo importantíssimo, jogo... E ganhou do Corinthians 3-1, né, Gleger? Desculpa. Ganhou do Corinthians 3-1 na Neoquímica Arena também, né? Exatamente. Ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, então páreo duro para a Macaca hoje, mas você estava aí falando da escalação, né, das peças que a Ponte tem de reposição, a gente dá uma olhada aqui na escalação, acho que basicamente é isso, né? Deu muito certo o esquema, deu muito certo esses jogadores, a escolha das peças, como diz Carlos Batista, é importante demais, né? Você saber escolher as peças para aquilo que você está pensando, e aí independente do qual time você vai enfrentar, de qual estratégia, independente disso, você mantém a mesma escalação. Então é importante o João ter mais essa oportunidade, digamos assim, de conseguir utilizar o time titular, que para mim é esse aí, ó, que nós estamos vendo. Foi especulado muito, eu inclusive achava que o Matheus Silva não sairia do time, falei isso nos programas durante a semana, né, no programa Os Donos da Bola, que eu acreditava na permanência do Matheus, mas não. João vem lá e coloca, né, o Hakim tá voltando, recebe novamente a oportunidade do time titular, ele mantém o Castro, mantém o Nilson Júnior, e ele quer saber, Edu, tá muito certo. É escolher o time titular, dar sequência, dar moral para os caras, e eu tô confiante. Eu acho que a Ponte hoje conquista um bom resultado jogando nos seus domínios. Edu Pinheiro. Muito bem, Gleger. Ô CH, a gente vê uma Ponte com, inicialmente, a questão de 2, 3 meses, tantos problemas, tanta comentário que tinha, e ainda tem. A Ponte lá deve ser uma dificuldade. Mas você vê, eu fiquei sabendo essa semana que não pintou para o lado externo, né? Parece que pintou, né, Catarino? Pintou majestoso aí. Tô vendo daqui, essa imagem tem, tá tudo branquinho, bonitinho. A Ponte renovou aí com a sua nova camisa, o pessoal aí da uniforme, já tem novo patrocinador.
A Ponte arrumou aí o alojamento da meninada, que tá no Majestoso. Também lá em Jaguarina deu problema de aluguel. A Ponte... Placar eletrônico. Placar eletrônico, o que mais? Deixa eu ver aqui. Colocando agora salário em dia. Então, fez uma campanha que já saiu do rebaixamento. E aí, CH, as coisas estão acontecendo na Macaca, CH. A melhor coisa é uma coisa muito curiosa, engraçada, né? Engraçada, mas no bom sentido, não é? Guarani foi lá, arrumou a iluminação, a Ponte foi lá, correu. Essa disputa, para quem faz mais rápido e melhor, é a melhor coisa que tem. Sabe quem ganha com isso? O torcedor, que é o cliente do clube. Ah, mas o estádio do Guarani não é mais do Guarani, não interessa. O que o Guarani está fazendo, por exemplo, é respeitar o seu torcedor. E o que a Ponte está fazendo é respeitar o cliente dela. Eu fico extremamente feliz com isso. Eu acho que a diretoria está de parabéns, as duas estão. Porque está mexendo na estrutura para dar mais conforto para todo mundo. É mais bonito você ir para um local, né, do que você olha para o lado, pô, tá tudo pintadinho, organizadinho, dentro do seu lugar, tem placar eletrônico novo. Eu acho muito interessante essa rivalidade, essa disputa de quem faz melhor. Eu acho que a diretoria está de parabéns, Edu. Vai ficar com toda certeza. A hora que terminar, vai ficar muito bonito e majestoso. Ô, CH, sem falar o seguinte, que a Ponte começou a jogar com 3 zagueiros, o Guarani também passou com 3 zagueiros. Tem mais essa. Mas, gente, não adianta, Campinas, vocês não entendem. Um precisa do outro. Vai morrer junto... Claro. Vai morrer os dois, brigando mais junto, dá pra entender? Não tem jeito. Não pode terminar essa rivalidade dentro e fora de campo nunca. Não a violência, mas a rivalidade de cada um tentar fazer melhor que o outro. Eu concordo com você 100%, Edu. Ô, Greg, e o que você achando aí do Gé? O Gé vai ter que sair, né, Greg? Não tem jeito, né? Ô, Catarina, essa semana qual é o buchicho? O Greg no Inter e o Leonardo no Vitória? Não surgiu um buchicho, não, ô Catarino? Teve um buchicho aí? Teve um buchicho, Edu. Foi o Gé indo pro Inter, né? Isso. Eu acho que isso é importante demais pra Ponte, sabe? Nós até comentávamos nos programas sobre essa possibilidade. Até eu brincava, né? Que quando às vezes aparece aí essa... o Internacional tá de olho no Gé. E aí eu vou no programa. Não, tem que vender. Tem que deixar aí mesmo, né? E aí eu recebo algumas mensagens de torcedores. Pô, mas caramba, velho. Por que o cara tem que sair agora? Você sempre é a favor da saída do jogador. Mas, cara, analisem, né? Primeiro tem um ponto, né? Que às vezes, vamos supor, aparece lá o Inter, vem com dinheiro, né? Vem por exemplo, triplicar o salário do atleta, vem com dinheiro para ajudar nos cofres do time, e a gente sabe da situação financeira, então é bom para todo mundo. E o outro detalhe é como é que você vai segurar um jogador que vem uma proposta dessa com a cabeça focada no trabalho? Então eu acho que tem que liberar mesmo. Tem que liberar mesmo. A gente não sabe, né? Sabe só que houve aí essa especulação. Mas se realmente for verdade, tem que vender. Ah, mas a multa é muito alta, ninguém vai pagar. Mas independente disso, senta na mesa, vamos conversar. O que vocês oferecem? Nós queremos isso. E é assim que funciona o futebol. Essa que é a dinâmica. E o detalhe mais importante de todos, Edu, é a questão da vida financeira do clube. A gente sabe a dificuldade dos times de Campinas. E quando aparece, por exemplo, no caso do Gé, quanto que a Ponte gastou com esse cara? Se o Inter, por exemplo, pagar metade da multa do Gé, já é um dos melhores negócios que fez a Ponte Preta em toda a sua história. Então dá uma olhada para você ver. Eu sou sempre a favor justamente por isso. Por tudo isso que eu acabei dizendo agora. E principalmente pela vida financeira dos clubes, que a gente quer que cada dia melhore, que cada dia fique... Não dá para dizer, né, no nível dos times, dos gigantes aí do futebol brasileiro, mas que pelo menos, né, volte a ser os clubes na época minha, quando eu atuava, clubes que encaravam de igual para igual e não devia nada para ninguém. Então eu acho que esse é o pensamento. Se aparecer aí, ô Marquinho, se aparecer a proposta, venda o Gé, coloca dinheiro nos cofres e deixa o cara seguir a vida dele. O Edu. Muito bem. O CH, pois não? E eu concordo 100% com o que disse o Glegger. Evidentemente que você tem que ter parcimônia, inteligência para fazer o negócio, mas isso é uma coisa que eu tenho comigo desde que eu comecei a trabalhar no futebol, com comunicação. O salário em dia é tão importante como um artilheiro do time. O salário em dia é o principal jogador que um time pode ter no seu elenco. Então, se o clube está com um problema financeiro, como é que ele vai fazer dinheiro?
O dinheiro cai do céu? Tem que vender o seu ativo, o seu jogador. Não tem jeito. Não é desmontar o time. Não é isso que eu estou dizendo. E o Gé é muito difícil repor essa peça. Mas a Ponte precisa passar tudo. A travessia de todo o Campeonato Brasileiro é muito longa. Muito longa. São 8 meses de campeonato, se eu não estou enganado. 9 meses de campeonato. E você tem que atravessar todos esses 9 meses, pelo menos com saúde financeira, pagando as contas que você fizer em dia. Senão fica complicado. Aí o fora de campo atrapalha o dentro do campo. Então, eu sei que tem muita gente que não quer que ele saia. Eu também acho que ele não está preparado. Agora, eu não estou todo dia lá para pagar boleto na Ponte. Então, de fora, pelo negócio, poxa, se aparecer uns 15 milhões de reais, Edu, a multa é 40, tem que vender. Tem que vender, não tem jeito, né? E a gente dizia aqui das coisas boas da Ponte, você vê, o Brigatti também renovou o contrato, já disse o Catarino. Gente, é o seguinte, renda no Majestoso, tá dando lucro. Na Série B só dava prejuízo. O único jogo que deu lucro, além do derby, Série B, ano passado, foi o último jogo contra o CRB, que a torcida apoiando, o time não cair e tal, venceu 3-0, legal. Agora não, agora tudo lucro. Deixa eu ver aqui mais, quer ver? Ponte e Mirassol foi 1-1, 19.800 de lucro. É pouco, mas deu lucro. Ponte Inter, 0-0, deu 17.700. Ponte 3-3 com o São Bernardo, 7.200. Rapou, mas deu lucro. Ponte 2, São Paulo 0. Renda 267 mil. Lucro de 162 mil. Arre, um dinheirinho entrou. Ponte Ituano foi 1-1. 5.300 de público, 105 mil de renda. O lucro de 39 mil. Tá aí, essa é a macaca. E outra, viu, Catarino? Ó, pendurados. Não sei se você tem aí, Vladimir Catarino, me consta aqui, Matheus Silva tá no banco, Leonaldo tá pendurado, Dudu Sheik tá no banco, tá pendurado, o Igor Inocêncio está pendurado e já é segunda série, viu, Catarino? É, de novo. É o jogador com mais cartões amarelos, né, que sofreu na Ponte. É, Igor Inocêncio é o mais indisciplinado e o Gé, coitado, o Gé não perde, o bicho perde o pelo, mas não perde o jeito, não tem jeito. O Gé já tomou 4, tá no primeiro, o Gé tá no primeiro da segunda série. Não tem jeito. E esse Danilo Barcelos, o Novo Horizontino, é aquele mesmo que passou pela Ponte. Danilo Barcelos jogou na Ponte de julho de 2017 até dezembro de 2017. Ele fez 24 jogos e 6 gols, sendo 4 de pênalti. Aí ele voltou pra Ponte em abril de 2018. O Atlético Mineiro adquiriu o Emerson, que hoje é Emerson Royale, que está jogando na Inglaterra, né? O Emerson fez aquele gol contra o Mirassol, a Ponte ganhou o título do interior, e depois a Ponte vendeu o Emerson para o Atlético Mineiro e voltou na transação do Danilo Barcelos. Segundo a passagem dele, inclusive teve um derby no Brinco, foi o primeiro derby com torcida única. A Ponte venceu 3-2, foi o derby do André Luiz, que marcou 2 gols, e nesse derby o Danilo Barcelos fez um gol contra, uma infelicidade lá no gol do placar, tá? Somando tudo na Ponte, aí no final de 2018 o Danilo Barcelos voltou para o Atlético Mineiro, que emprestou para o Vasco. Total 56 jogos, 9 gols na Ponte. Danilo Barcelos, dos 9, 6 foram de pênalti. CH, para encerrar contigo aí, o que falar desse perigosíssimo Novo Horizontino? E como diz a lenda, seu CH, contra o Corinthians, Macaca foi por uma bola. E hoje, qual que é o esquema, hein, professor? A Ponte só sabe jogar desse jeito, Edu. É o jeito da Ponte jogar, marcar direitinho, reativo e jogar na velocidade. Novo Horizontino é um time muito perigoso, Edu. Mas a Ponte tá com moral, tá num momento muito bom, né? O time tá fechado com o João tá conseguindo repetir, a maioria dos jogadores tá tendo uma sequência de escalação como titulares, isso faz muita diferença. O Novo Horizontino tem o Rômulo de volta, meia armador, bom jogador que já tá negociado com o Palmeiras, jogador diferente, e isso efetivamente aumenta a dificuldade no jogo. Se tornou essa partida, né, Ponte e Novo Horizontino e Ponte, nos últimos tempos, né, Edu? Sim. Um clássico do interior de São Paulo, sempre bons embates, boas partidas, jogos complicados para os dois times. Eu tenho certeza que o jogo vai ser muito disputado. Agora, eu considero a partida muito perigosa, e a Ponte vai precisar caprichar muito, porque se piscar, der vacilo, o Novo Horizontino, que luta por classificação, como a Ponte,
né, tá empatando o São Bernardo e Água Santa 0-0. Se a Ponte vencer o Novo Horizontino, em empatando Água Santa e São Bernardo, a Ponte está na próxima fase. A mesma coisa acontece com o Novo Horizontino. Se ela vencer, a equipe Novo Horizontino vencer a Ponte, também está classificada à próxima fase. Então, vale muito essa partida. Prenúncio de uma bela partida de futebol, Edu. Olha só, no ano passado teve uma overdose de Ponte no Novo Horizontino, né? Foram 5 jogos o ano passado, e aquele jogo que realmente a grande final, né, 8 de abril, o Batistão estava com gripe, alguma coisa do algo, e Leandro Borges narrou 0-0, mascado, duro, e um título de ser importantíssimo na vida da Ponte, foi para os pênaltis e o Elvis cobrou. Eram 17 horas e 15 minutos de 8 de abril de 2023, e a Ponte conquistava o título da Série A2, esse Novo Horizontino. Por isso que eu disse, o gol mais importante dele foi lá, em Novo Horizonte, jogo de ida, na final. Tava 1-0, Ponte perdendo, ele empatou um chutaço, porque a Ponte já tinha vendido os ingressos para a final. Eu tenho notado aqui quantos ingressos já tinham sido vendidos. Você quer ver só? A Ponte vendeu mais de... deixa eu ver o que mais aqui. Já tinha sido vendido mais de 15 mil ingressos. E a Ponte perde. E se toma 2, toma 3? Como é que... Você já pensou se a Ponte toma 2, toma 3 e com os ingressos vendidos? Não, mas o Jé empatou, a Macaca se segurou, complicadíssimo, e depois veio essa conquista aí. Meus amigos, 16h31, ele já está pronto. O homem está pronto, hein? O comandante já está à disposição. Garganta renovada. Já fez todo o seu ritual. Ele não é fácil, não. Da sua grande jornada desde 1984, narrando em Campinas, só de Bandeirantes, são 20, começou 2012, são 22 anos de Rádio Bandeirantes. Está pronto para mais uma, hein? Final do Concentração, vem aí, Ponte Novo Horizontino com o amigo Batista, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já, a bola rola a partir das 5 da tarde aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Novo Horizontino estarão correndo atrás da bola e aqui na Bandeirantes você vai acompanhar a maior emoção do jogo. Tem futebol na Bam Bam Bam. A partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para acompanhar o som da bola. Falamos num oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível. É muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Telha Norte, fim de mês imbatível em ofertas de tintas Souvenir e toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ponte Preta já terminou o trabalho de aquecimento, está se recolhendo para os baixos aqui no estádio Moisés Lucarelli. Novo Horizontino ainda continua fazendo o trabalho de aquecimento ali próximo do gol, lá da linha do trem. Já a bola rola, partida marcada para 5 da tarde. E agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Oi, Vladimir, um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial mais ainda ao torcedor Ponte Pretano, que está em estado de graças com o time, né? Perto da classificação, a próxima fase do Campeonato Paulista. Ponte vem de uma vitória importantíssima contra a equipe do Corinthians, histórica, primeira vez que venceu jogando na Neoquímica Arena, e vem para esta partida contra o Novo Horizontino confiante em mais um resultado positivo. Tem apenas uma alteração: Luiz Hakim, zagueiro boliviano, cumpriu suspensão, aliás, não, ficou de fora por dores musculares na partida contra o Corinthians, volta ao time no lugar do Matheus Silva. No mais, a mesma equipe que começou o jogo contra o Timão encara daqui a pouco o Tigre de Novo Horizonte. E o Novo Horizontino, Vladimir, também está na briga pela classificação, está em segundo lugar no grupo, vem de 2 vitórias consecutivas contra Santos e Água Santa. Vem a Campinas tentando confirmar esse bom momento. Tem como principal novidade a volta do Meia Rômulo, que retorna ao time depois de ser liberado pelo departamento médico. Opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes.
Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo duríssimo para Macaca daqui a pouco, mas está jogando em seus domínios, está jogando no Majestoso. A galera tá participando junto, tá jogando junto, tá indo ao estádio. Isso é muito importante. Agora, a gente tem que falar, sem dúvida nenhuma, do esquema, né, e das estratégias implantadas pelo João Brigatti, que tem dado muito certo. A Ponte joga pela classificação e eu acredito muito que, apesar de toda a dificuldade, né, pela escalação do time pontepretano, a Ponte deve ter um bom resultado jogando no Majestoso. Agora, precisa estar atento, porque vai enfrentar um time que também briga pela classificação e um time que tem muita qualidade, principalmente jogando fora de casa. Boa sorte ao time da Ponte e que ela conquiste mais 3 pontos rumo à classificação, Batistão. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso cliente, para o nosso ouvinte. É um jogo extremamente complicado. A Ponte, com coerência, é mantida praticamente a mesma. Esse é o grande segredo, entre outros, do técnico João Brigatti. É a repetição da escalação, dando cada vez mais conjunto para esse time, que tem muitas limitações. O banco de reservas não tem a mesma qualidade técnica. Esse jeito de jogar da Ponte é um jeito que o João encontrou para tornar o time competitivo. Por isso ele virou realidade. Virou realidade porque o técnico insistiu, virou realidade o 3-5-2 da Ponte pela disciplina, pela parte de entrega dos jogadores e entendimento do esquema tático. Por isso está funcionando. Agora, diferente o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem 2 e 3 maneiras de jogar. É um time que tem um elenco maior do que a Ponte. Isso não quer dizer que vai vir aqui e ganhar da Ponte. O jogo é complicado. Agora, se a Ponte continuar sendo a mesma Ponte das últimas partidas, caprichando, jogando um bom futebol, tem grande oportunidade de vencer o jogo, Batista. Já a bola rola, partida marcada para 5 da tarde aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço, comandante Batista, abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, a penúltima rodada do Paulistão. Olha, muita coisa aconteceu ontem, equipe se classificando. Na sexta-feira, Botafogo 1, Guarani também 1. Ontem, Corinthians 3, Santo André 2. Portuguesa 1, Mirassol 0. A Lusa sai do rebaixamento e já está classificada. Inter de Limeira 2, Ituano 0. Ituano de situação difícil, a Inter se classifica e tira o Corinthians. A vitória da Inter de Limeira tira o Corinthians da próxima fase, a Inter se classifica também e o Red Bull Bragantino com o resultado também está classificado. Olha, São Bernardo e Água Santa tá 0-0 para a Ponte se classificar hoje com uma de antecedência, a Ponte tem que vencer e o Água Santa no máximo empatar. 18 horas, Bragantino já classificado e o Santos também já classificado, e 20 horas, São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras é o único invicto, já classificado, evidente, e o São Paulo lutando aí para se classificar também. Em termos de rebaixamento, na classificação geral, Guarani 7, Ituano 6 e o Santo André tem 5. Então, desses 3, 2 serão rebaixados. O Guarani só depende dele, joga com o Bragantino no próximo domingo no Brinco. O Ituano tem o São Paulo em Itu, o Santo André tem a Ponte em Santo André. Ambos precisam vencer e torcer pelo insucesso do Guarani. Enfim, vamos aos poucos aqui informando a situação de cada um e assim segue o Paulistão. E já pelo Campeonato Carioca, lá no Maracanã, estamos no segundo tempo de Fluminense 1, Botafogo 2, hein? Fluminense 1, Botafogo 2, Botafogo com chances ainda de se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. Equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e aí no Majestoso Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Mês do consumidor para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico, ideal para quem é um fazedor aproveitar grande variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes, futebol. Quem sabe disso, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. Rui Bob desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola,
seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Neste momento começa o protocolo da Federação Paulista de Futebol. A entrada dos times em campo. Ponte Preta e Novo Horizontino, a bola rola daqui a pouco, às 17 horas. E agora aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante. A Ponte Preta vem em busca da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Encara o Novo Horizontino em sua última partida em casa nesta primeira fase. Com Pedro Rocha, o goleiro 1. Luiz Aquim, 23, Castro, 3, Nilson Júnior, 44, são os 3 zagueiros. Na ala direita, Igor Inocêncio, 2. Na ala esquerda, Gabriel Risso, 33. Meio campo tem 5, Leonaldi, 21, Ramon Carvalho, 10 para o capitão Elvis. O ataque, 11, Iago Dias, 9, Gé. Brigatti escala a Ponte, com Pedro Rocha, Luiz Saquim, Castro, Nilson Júnior, Igor Inocêncio, Leonaldi, Ramon Carvalho, Elvis e Gabriel Risso. Iago Dias e Gé. No banco de reservas, Brigatti vai ter à disposição Luan, 30. 4 para o Matheus Silva. Meia dúzia Edson. 8 Emerson Santos. 14 Luiz Felipe. 15 Fraga. 17 Gabriel Santiago. 18 Dudu Cheite. 19 Renato. 20 João Gabriel. 22 Polvidiero. E 35 para Gabriel Novaes. Campo veloz, imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente. Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, em campo daqui a pouco com o Jordi, 93 é o goleiro. Também 3 zagueiros, Luizão é o 25, Renato Palme, capitão do time, 33, Chico, 44. Na ala direita, Raul Prata, 22. Na esquerda, Danilo Barcelos, 14.
8 para William Farias, 28 Marlon, 10 Rômulo, 30 Vagninho, 9 Neto Pessoa. Eduardo Batista manda o Tigre de Novo Horizonte a campo, com Jordi, Luizão, Renato Palme, Chico, Raul Prata, William Farias, Marlon, Rômulo, Danilo Barcelos, Vagninho e Neto Pessoa. No banco, Ayrton 1, Rodolfo 7, o ex-Ponte Pretano Luca 11, Heverson 16, João Afonso 21, Dantas 26, Isaac Pelé 29, João Araújo 50, Paulo Vitor 75, Fabrício Daniel 77 e Gênison 91. Arbitragem do jogo. Douglas Marques das Flores é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado pelo Mauro André de Freitas na bandeira 1, Rafael de Albuquerque Lima na bandeira 2. O quarto árbitro é o Guilherme Francisco Rosário, no VAR, José Cláudio Rocha Filho. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Eu estou muito curioso para saber como é que a Ponte vai atuar, se ela vai esperar jogando em casa ou ela vai agredir o adversário, marcar saída de bola. Os esquemas são muito parecidos, né? 3 zagueiros de um lado, 3 do outro, um meio-campo mais povoado, com os alas descendo cada um do seu lado. Eles jogam, os dois times jogam da mesma maneira, mas a qualidade técnica individual do Novo Horizontino é melhor do que da Ponte. Agora, a Ponte está com moral. A Ponte vem de uma vitória contra o Corinthians, joga do lado do seu torcedor, e isso tem muito peso, não é? Eu estou acreditando na Ponte por esse clima. Agora, time por time, o Novo Horizontino está uma prateleira acima. Agora, eu acredito muito na força do grupo, na força do Brigatti, no entendimento e no entrosamento desse time. Cuidado com o Rômulo. Esse é bom jogador e bom meia esquerda. É prenúncio de grande jogo. Tomara que a Ponte consiga vencer consecutivamente, consiga a sua classificação. Gleger, o que você espera do jogo de Ponte e Novo Horizontino? Espero muito empenho, CH. Muita dedicação, concentração no jogo. Esses pontos são primordiais para você estar próximo da vitória, né? Tá ligado nos lances de bola parada. Eu acho que você não dá espaço para o time adversário também. Mas a gente tem visto o time da Ponte jogando muito agrupado, né? Muito perto, em alguns momentos até muito afundado na sua linha de defesa, mas isso é estratégia e tem dado certo, e a Ponte está brigando pela classificação. Então nós temos que acreditar que o mesmo esquema, que a mesma estratégia, ela vai dar certo hoje novamente. A Ponte vai enfrentar um time bom, um time tecnicamente melhor, só que o que acontece é que quando você espelha, por exemplo, a Ponte com 3 zagueiros, Novo Horizontino com 3 zagueiros, o jogo está espelhado. Aí é superioridade, aí é melhor no seu setor, aí é quem correr mais, aí é quem se dedicar mais, aí é quem tiver mais concentrado. Então, dá sim, tá jogando em casa, a gente percebe que o público comparece ao majestoso, isso é importantíssimo, né? O João sempre tem falado sobre isso, sobre a galera tá incentivando, tá empurrando, e eu tô muito confiante. Eu acho que a Ponte hoje conquista um bom resultado. Carlos Batista. Gleger Zorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado. Traçaram as possibilidades de Ponte Preta em Novo Horizontino. Até hoje, 14 jogos. Esse Novo Horizontino que é de 2010, o ano de fundação, não tem nada a ver com aquele outro Novo Horizontino. Aquele foi extinto e esse foi fundado em 2010. 14 jogos, 5 vitórias da Macaca, 3 derrotas e 6 empates. 14 gols foram marcados pela Ponte e a Macaca tomou 10, portanto um saldo de 4. Edu Pinheiro de olho no jogo do Água Santa. Esse jogo é importante para Macaca, hein, Edu? Verdade, está 0-0, estamos no intervalo, 0-0, São Bernardo e Água Santa. Então o que acontece? A Ponte só se classifica se vencer e o Água Santa no máximo empatar. A Ponte tem que abrir uma vantagem de 4 pontos. Abrindo a vantagem 4 pontos, aí sim, ela com uma rodada desse se classifica. Porque se ficar com 3 pontos, por exemplo, aí no número de vitórias o Água Santa pode surpreender. Por exemplo, se a Ponte for derrotada pelo Santo André, a última rodada, e o Água Santa ganha do Corinthians, aí no número de vitórias o Água Santa passa à frente. Vamos aguardar, como diz um amigo nosso, viu, Batistão? Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Saída de bola pertence ao time do Novo Horizontino. Ponte toda de branco, Novo Horizontino
com o seu uniforme tradicional em amarelo e preto. Esse primeiro tempo, o Novo Horizontino ataca contra o gol dos portões de entrada e, consequentemente, a Ponte vai atacar contra o gol da linha do trem. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte atrás de uma grande vitória para conseguir de forma antecipada a classificação, coisa que não acontece há 4 anos. 2020, quando a Ponte chegou à semifinal do Campeonato Paulista, coincidentemente também com o Brigatti como treinador. Começa o jogo, a partida já foi paralisada, a bola pela linha de fundo, sai jogando lá atrás o time Ponte Pretano. Toca na bola, bate Chico, manda pra fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. Outra vez o jogo paralisado. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rede cobre muito branco, 20 litros, R$ 369,90. Valendo até o dia 8 de março. Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Bola para a linha lateral, cobrando o Gabriel Risso, arremesso. Já retoma, vem Marlon. Tocando pela direita para Raul Prata, lançou lá na frente Nilson Júnior, tira de cabeça, perde e ganha. Vem de cabeça Castro e coloca para a linha lateral. É arremesso para o Novo Horizontino. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Partiu pela meia direita, lá atrás o time da Macaca chega para retomar a bola do Novo Horizontino. Grande finta, arrancou o Iago lá na frente, tentou a passagem, o Iago Dias perdeu. Recupera a posse de bola no Novo Horizontino, mas a falta está marcada no Nilson Júnior. É falta, o Novo Horizontino reclama falta para Macaca, Vladimir Catarino. Falta foi muito bem marcada, né? Na proteção da bola, o Nilson Júnior acabou sendo combatido. Falta marcada pelo assistente, quem estava no lance e marcou essa falta, essa irregularidade, a falta cometida pelo Vagninho. A posse é da Ponte Preta. Arbitragem de Douglas Marques das Flores, 38 anos, natural de Rancharia, trabalha como agente de esportes. E hoje no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Loja do Mecânico, a maior variedade de ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Fortig, R$ 549,90. Oferta válida até 9 de março. Telefone que serve também como WhatsApp: 19 33 70 25 50. Vem pro jogo Marlon, carrega no corredor. Pela esquerda para Rômulo, abriu na lateral, cima Danilo Barcelos, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Vem de cabeça lá atrás para afastar. Tira, afasta, retaguarda na Macaca, Igor Inocêncio. Lançamento no campo de ataque pela ponta direita para Gé. Ele partiu em cima da marcação do Chico. Rolou para Elvis, para Gé. De cabeça, tentou ajeitar. Tinha que ter chegado batendo em Vladimir. Exatamente. Mais uma bola enfiada com muita qualidade pelo Elvis para o Gé. Ele poderia ter tentado finalizar de primeira. Quando tentou ajeitar, permitiu a recuperação da defesa do Novo Horizontino. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba.
Agora no campo de defesa, domina lá atrás Renato Palme. Faz o lançamento no campo de ataque, Wagninho se anda pela ponta direita, gira o corpo em cima da marcação. Tentou a passagem, vai para a linha lateral. Chegou Nilson Júnior, chegou tirando, saiu a bola. Entretanto, bateu no Wagninho antes de sair. É arremesso para Macaca. Gabriel Risso vem para fazer a reposição no campo de defesa. 0-0, comecinho do jogo. Já coloca a bola em movimento na frente, chega lá atrás, tira Raul Prata. Volta lá na entrada da pequena área, sai jogando com os pés. Pedro Rocha perigosamente. Tocou pela esquerda para Nilson Júnior. Lá na lateral vem para Risso, para Elvis. Cochilou, perdeu. Recuperou a posse de bola. Rômulo partiu na entrada, pé canhoto, uma bomba. Vai embora. Bateu de canhota Rômulo, a bola passou ventando, foi embora lá do outro lado, saiu Pedro Rocha, só olhou. É tiro de meta para Macaca bater, Vladimir. É, talvez o jogador mais perigoso desse time do Novo Horizontino, Rômulo, né? Recebeu a bola ali do William Farias e armou para o chute. Uma pancada na bola, ela saiu ali à esquerda do gol defendido pelo Pedro Rocha. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi. Aqui majestoso, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. Para intervalo no Maracanã, Botafogo 2, Fluminense 1. Segundo tempo de São Bernardo 0, Água Santa também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse Danilo Barcelos, quando jogou aqui na Ponte, era mais fininho, hein? Agora tá forte, uma barbaridade. Cara, acho que puxou ferro. Vem o time do Novo Horizontino se manda no campo de ataque. Rômulo no drible em cima do Leonaldi. Rolou lá pela direita para Raul Prata. Escapa, vem tentando a passagem. Perdeu a bola, recupera o time da Macaca. Vem com Gé. Beiradeando o campo. Partiu na velocidade, entrou na área. Pé canhoto, bateu, foi embora. Já entrou na área, precarizado, veio caindo, mas bateu a si mesmo. A bola saiu, foi embora, tiro de meta para o Novo Horizontino, Vladimir. O Renato Palme veio na cobertura, né, atrapalhando a conclusão da jogada do Gé. E também não tinha ninguém na área para receber um possível cruzamento. Por isso ele optou ali pelo chute e mandou a bola por cima. É tiro de meta Novo Horizontino. Uma pergunta para você, Gleger. Tomando por base essa questão aí da silhueta do Danilo Barcelos. Quando você jogava, você também puxava ferro? Fazia musculação, né? Puxar ferro é mais para esses caras que gostam de ficar musculosos. A gente faz a parte de musculação para ficar com potência e não musculosos. Visite a Telha Norte de Campinas no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o mês do consumidor Telha Norte. Embora domina, Rômulo pela lateral da grande área. Entrou, driblou, pé canhoto, bateu pro gol, Pedro Rocha. Pega firme, entrou serpenteando na área, Rômulo bateu de pé direito, Pedro Rocha atento por baixo, pegou e não soltou o Vladimir. Mas desta vez foi fominha o Rômulo, né? Porque o Marlon estava pedindo ali, próximo a ele, praticamente livre. Ele optou pelo chute no cantinho, buscou a bola o goleiro da Ponte Preta. Visite a Telha Norte de Campinas no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o mês do consumidor Telha Norte e as incríveis ofertas da Souvenir. E também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Rômulo domina, vem pela esquerda, foi caçado em campo, tá caído e a falta nele, Vladimir Catarino. Ficou caído, sentindo dores ali, o Rômulo já tá se levantando, o Leonaldi e o Igor Inocêncio chegaram na marcação do camisa 10. Cometeu a falta o Leonaldi e o Novo Horizontino já cobrou. Lembrando que o Igor Inocêncio está pendurado, não é isso? Se tomar o terceiro cartão, fica fora do jogo diante do Santo André, né? Os dois nesse caso, né? Tanto o Igor Inocêncio quanto o Leonaldi, ambos os pendurados da Ponte em campo. Placar de 0-0.
Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Raul Prata vem dominando, soltando para Farias, arranca, vem para a bola, pé canhoto, bateu de perna à esquerda, Neto Pessoa, pega lá atrás, pega Pedro Rocha. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Cima do Novo Horizontino, Vagninho cruzou na área, chega Nilson Júnior, vem lá atrás, a bola voltou, Novo Horizontino, passe errado no William Farias, vem Nilson Júnior, afasta, ele perde a canhota, mandou nos pés do Farias, ele domina e vai recuar, toca lá atrás, começa de novo o jogo do time do Novo Horizontino. Eu sigo com o giro do placar. Aqui, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0. Alô, Edu Pinheiro. Amigo Batista, 9 do segundo tempo, de São Bernardo 0, Água Santa também 0, 18 horas em Bragança, Bragantino e Santos. E vem na bola, arranca, vai pra área, Novo Horizontino, a batida, ele aperta a canhota, Wagninho pega Pedro Rocha. Atento, ligado, deu mole, agora a defesa da Macaca, hein, Vladimir? Não conseguiu fazer o corte, né? E a bola sobrou nos pés do Wagninho. Pra sorte, ele não colocou força na bola. E também estava bem colocado, o Pedro Rocha ficou com ela, vem Ponte. Ponte com Elvis, domina no campo de ataque, rola curtinho pra Igor Inocêncio. Ele recua, vem pra Ramon Carvalho pela meia direita. Adianta um zagueiro que é Nilson Júnior, vem pela meia esquerda, ali pra Gabriel Risso na lateral. Ele não evolui, preferiu o recuo de novo, toca lá atrás para Nilson Júnior, ainda mais atrás vem para Luiz Raquim, recua para Pedro Rocha na entrada da área, tocou no peitoral do Ramon Carvalho, na frente para Leonaldi, chega a marcação, é falta nele, tá caído. Caído também o jogador do Novo Horizontino, mas a falta é para Macaca, hein, Vladimir? Ficaram caídos lá, tanto o Leonaldi quanto o William Farias. O William, foi quem cometeu a falta. Segue caindo, tá sentindo bastante dores o jogador de Novo Horizonte. A bola é para a Ponte Preta. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bola parada, falta, Elvis vem para fazer a cobrança, 12, quase 13 do primeiro tempo, 0-0. Aqui, Rádio Bandeirantes, FM 85,7. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E tem um rádio FM para você ouvir a Rádio Bandeirantes na faixa estendida. Bola pela esquerda, Gabriel Risso, cruzamento na área, subiu lá atrás, pega Jordi. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um link, é só clicar no link, vai aparecer um cadastro, preencha o cadastro e você já estará concorrendo a um rádio FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. O sorteio será em qualquer momento desta transmissão, tá bom? Na Germânica Veículos você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Carlos Henrique, o bate pesado, 13 primeiro tempo. E como é que começa o jogo em CH? Novo Horizontino é melhor no jogo, a Ponte tem dificuldade na saída de bola, não consegue fazer essa bola passar pelo meio campo, tem muita dificuldade. E tem dificuldade quando o Novo Horizontino tem a bola. Não acha o Rômulo para jogar, para marcar, para impedir que ele faça a transição e leve a bola para os atacantes. Ele cai para o lado direito, fica flutuando pelo lado esquerdo e a Ponte tem muita dificuldade para achar esse bom jogador do Novo Horizontino.
E o jogo está parado. William Farias está recebendo cuidados médicos em Vladimir. É, o lance ainda advindo daquela jogada com o Leonaldi, né, lá no meio campo. Inclusive 2 jogadores estão no trabalho de aquecimento, caso o William Farias não possa permanecer no jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger Zorzinho, comecinho do jogo, placar de 0-0. Quem começa melhor a partida em Gleger? Batista, para mim não tem um melhor no jogo não. Acho que o jogo é muito equilibrado. A Ponte usando a sua estratégia de ficar mais atrás, né? Você vê que em alguns momentos ela consegue evoluir das jogadas. Mas o Pedrão sequer fez alguma defesa, né? Então, apesar da equipe do Novo Horizontino ser muito perigosa, a Ponte marca bem, marca forte e não dá espaço. Então precisa ter um pouco mais de calma só na hora da transição para que ela possa criar jogadas de ataque. Domina o time da Ponte no campo de defesa, 0-0. Ramon Carvalho rola a bola para Leonaldi, de um volante para o outro. Leonaldi tocou curtinho para Elvis, na frente para Igor Inocêncio, já passou pela direita na velocidade. Iago Dias rasga, tira, afasta. Chico mandou para a linha lateral. A Ponte tem pressa e já cobra. Em Elvis, domina recuando, vem no campo de defesa. Castro tá ali centralizando a jogada, vem no campo de retaguarda, trabalha Luiz Raquim para Nilson Júnior, para Ramon Carvalho. Ele faz o giro em cima da marcação e recua, vem para Castro. Ele bate de perna direita na frente para Igor Inocêncio, para Leonaldi, para Iago Dias. Tocou, vem para a bola pela direita. Leonaldi cruzou, errou no cruzamento, mandou nos pés do jogador da representação Novo Horizontina. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas para quem é um fazedor. Nas compras acima de R$250, você concorrerá a uma incrível Rampage 0 km. Em Campinas, anote aí o endereço: Rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024. Aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. 15, segundo tempo, São Bernardo 0, Água Santa 0, 20 horas, Morumbis, São Paulo e Palmeiras. Jogo parado. Vai sair. Não dá, né? Tentou 2 vezes o William Farias, né? Foi até atendido ali fora, teve uma proteção, mas acabou não dando conta. Tá saindo o camisa 8, William Farias, para a entrada do camisa de número 77. É o Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, 77, em campo no lugar do William Farias. Fabrício Daniel entrando no lugar do William Farias. Alteração por contusão no time do Tigre. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa. E vem a Ponte. Elvis para Iago Dias, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, tira o zagueiro, a bola faltou. Igor Inocêncio dominou, recolheu, preparou o cruzamento, desistiu de cruzar na primeira, na segunda cruzou na área, subiu Jordi. Pega firme, sem rebote, pega firme. Lá atrás o goleiro do Novo Horizontino, Vladimir Catarino. Olha, o cruzamento foi tão bom que o Jordi, além de pegar a bola, pegou algumas caspas da cabeça do Gé, porque a bola estava praticamente pronta para o cabeceio do camisa 9. Saiu bem demais o goleirão do Novo Horizontino. 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Domina o time da Ponte, vem na retomada Elvis. Lançamento para Iago Dias. Penetrou na área, pé direito, cruzou para trás. Ninguém da Macaca. Chega lá atrás, Raul Prata afasta, tira. Nilson Júnior. Domina, tentou passe, faz o lançamento na frente. Vem para a bola, o time da Ponte perde. Recupera lá atrás. Fabrício Daniel girou, falta.
Chega forte Leonardo, o árbitro parou, marcou a falta para o time do Novo Horizontino, não. Deu arremesso lateral. Mês do consumidor da Telenorte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Prêmio Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Valendo até dia 8 de março. Confira na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Fabrício Daniel domina lá pela ponta direita. Vem derivando por dentro pela meia. Encontra a marcação. Tentou girar, perdeu e cometeu a falta. Ele fica reclamando que o jogador Nilson Júnior teria metido o braço na bola. A falta está marcada e é para Ponte, Vladimir. Reclama sem motivo o Fabrício Daniel, né? Ele quem cometeu a falta, derrubou ali o zagueiro Nilson Júnior. Por isso a posse de bola no campo defensivo é da Macaca. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. E atenção, hein? Atenção, gol do São Bernardo. Só o VAR tem que confirmar, por enquanto, gol do São Bernardo, derrota da Água Santa, interessa a Ponte. Daqui a pouco confiro quem fez o gol. Estamos a 20 do segundo tempo, São Bernardo 1, Água Santa 0. Falta para Ponte Preta, bater pela esquerda, Elvis, pé direito, levantou na área, vem de cabeça lá atrás para afastar Neto Pessoa, chegou para dividir e o Inocêncio perdeu, recupera o time do Novo Horizontino, vem com Vagninho, agora pela esquerda, partiu na velocidade, passou Danilo Barcelos, Vagninho, ignorou o lateral, veio por dentro, tocou para Rômulo, pé direito, bateu pro gol, Pedro Rocha em 2 tempos pegou. É perigoso, Rômulo, de fora da área, pé direito, mandou uma paulada, esquentou as luvas do Pedro Rocha em Vladimir. O Rômulo não tem vergonha nenhuma, ele chuta de onde estiver, né? Dessa vez centralizado, uma pancada, em 2 tempos fez a defesa o Pedro Rocha. Rômulo, que até já se apresentou no Palmeiras, está jogando aí pelo Novo Horizontino e vai até o final do Paulistão, mas já é jogador do Palmeiras. O Horizontino negociou o atleta 70% dos direitos econômicos e ainda ficou com 30% para uma venda futura. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina o time da Macaca, Iago Dias pela meia esquerda, carrega, faz o giro na marcação do Rômulo, puxou, arrumou, recuou para Ramon Carvalho, com o lado interno do pé direito, faz o passe na invertida, para no campo de retaguarda, Castro para dominar, recebe, faz o lançamento para Jetta, então um passe de calcanhar e errou, recupera, vem lá atrás do campo de defesa, toca Chico, lança. E aí o árbitro parou para marcar uma falta do Fabrício Daniel em Ramon Carvalho. E o Ramon Carvalho ainda fica reclamando e mostrando que a entrada foi tão forte do Fabrício Daniel que tirou até a chuteira dele, hein, Vladimir? É, a chuteira direita ali, né? Acabou saindo do lado de trás, a parte de trás, na chegada do Fabrício Daniel. O árbitro em cima do lance marcou falta para a Ponte. Na Germânica Veículos, você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Elvis cobra a falta, meteu o pé direito, suspendeu na área, vem Raul Prata para afastar, chegou lá pela esquerda, Nilson Júnior dominou, tocando para Gabriel Risso, se manda, vem Nilson Júnior, partiu na ponta, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Fabrício Daniel, ajudando a defesa, tiro de cabeça, o rebote apareceu Elvis para dominar, cutuca pela direita, se manda, vem Ramon Carvalho na frente para Nilson, vem pela direita, partiu Iago Júnior, cruzou na área, Castro toca fraquinho.
Não entendi o que é que ele tentou fazer, mas talvez era o passe para o Gé, que estava encaixotado ali no meio dos zagueiros, hein, Vladimir? Isso, ele pensou exatamente isso, ajeitar para o Gé, né? Mas aí é zagueiro, não tem muita habilidade no campo de ataque, não, ficou para a defesa do Novo Horizontino. Oi, Edu, a sua informação, por favor. Então, o Batista foi pro VAR e tal, impedido ou não estava impedido. O gol do São Bernardo validado, o gol do Kaique, 17 segundo tempo. São Bernardo 1, Água Santa 0. Muito bom, hein? Muito bom este resultado para a Ponte Preta. Sicredi, do Seguro Mal Consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024, aqui majestoso. Ponte Preta 0, Novo Horizontino também 0, Edu. Por enquanto, São Bernardo 1, Água Santa 0, 20 segundo tempo nesse momento. A situação é essa: a Ponte em 17 segundos, o Água Santa em terceiro com 14. Diferença de 3 pontos. Na matemática, ainda neste exemplo de agora, nesse momento, a Ponte não se classifica. Não se classifica com uma rodada de antecedência. Vai depender de pontos contra a equipe do Santo André. Falta para Macaca. Lá na linha de fundo, Elvis, o homem das bolas paradas. A Ponte adianta as suas fileiras. Autorizado, Elvis, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, vai embora. Subiu Luiz Raquim, enfiou a testa na bola, ela passou lambendo o poste, foi embora para fora pela linha de fundo. Por muito pouco, a Ponte não abre o placar do jogo, Vladimir. A jogada aérea da Ponte Preta é sempre muito perigosa. A cobrança de falta do Elvis, o Luiz Raquim ganhou da defesa, tocou de cabeça, mandou a bola à direita do gol defendido pelo Jordi, que já tinha ido no lance. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rômulo domina para o time do Novo Horizontino, centralizando para Fabrício. Daniel vem no círculo central. A marcação chega, o árbitro parou, marcou falta. Não dá cartão, apenas a falta. Luiz Raquim é quem cometeu a falta. Rômulo vem para a bola, 27 minutos e meio. Cobra recuando, vai começar de novo lá atrás o time do Novo Horizontino. Chico recolhe, domina, recua para Renato Palma. Renato Palme, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, na cabeça de Neto Pessoa. Raspou na cabeça, a bola sobrou com Castro, perdeu. Fabrício Daniel partiu, rolou, vai pra bola, Marlon, pé direito, bateu cruzado, chega lá atrás, tirando, afasta. Luiz Raquim, Igor Inocêncio mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Novo Horizontino, Vladimir. Foi um corte providencial, né? O cruzamento levava perigo, bola pela linha de fundo, setor direito, escanteio. Fabrício Daniel, quem tá se aproximando pra batida. 28 minutos passados da etapa primeira, placar de 0-0, é na bola parada. Vem o time do Novo Horizontino povoando a área com os zagueiros. Levantamento na área, subiu Castro de cabeça para tirar. Reboteada, a bola sobra pela esquerda, domina o time do Novo Horizontino. Vem Rômulo, domina, vai pra bola, aliás, Marlon, tocou na área, passa por Neto Pessoa, saiu, vai embora. É tiro de meta no campo de defesa para Macaca. Loja do Mecânico, a maior variedade de ferramentas com os melhores preços do Brasil. Jogo de soquetes estriados, Forteg, R$ 179,90. Oferta até 9 de março. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico.
Chega na bola, Raul Prata, bate de perna esquerda na frente para Neto Pessoa. Ele domina lá pela ponta direita, tenta escapar em cima da marcação. Vem Hakim, tira, vai para a linha lateral. Cobrança de arremessa pela direita, já se prepara outra vez lá na ponta. 29, o time do Novo Horizontino com o Raul Prata, 0-0. Cobra curto, pega de volta a Raul Prata para Fabrício Daniel. Ele gira em cima da marcação, enfiou para Rômulo, entrou na área, limpou o pé direito, cruzou para Neto Pessoa, pé direito, bateu, vai embora. Se atrapalhou no arremate. E aí bateu já, o corpo já ia desabando. A bola saiu pela linha de fundo e tem um da Ponte que desabou. Aí caído o Luiz Hakim e Vladimir. Isso na bola dividida, os dois estavam ali no mesmo lance, né? O Neto Pessoa e o Luiz Hakim, acabou atrapalhando o Hakim a jogada do Neto, por isso mandou a bola para fora. Tudo ok com eles, é tiro de meta para Ponte Preta. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Parada hidráulica. Parada técnica neste momento, né? Para hidratação. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31 minutos, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. Olha, 29, segundo tempo de São Bernardo 1, Água Santa 0. Teremos 18 horas, Bragantino e Santos, ambos já classificados. Joga em Bragança, repito, às 18 horas e às 20 horas, Morumbis, São Paulo e Palmeiras. E lá no Maracanã, segundo tempo de Botafogo 2, Fluminense 1, Botafogo ainda com chance de classificação. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inclusive, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link. Naquele link você vai clicar, vai aparecer uma tela. É um cadastro bem simples. Preenchendo o cadastro, você já estará concorrendo a um rádio FM com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Gleger Zorzin, 32, placar de 0-0 e o jogo, Gleger. Continua muito equilibrado, né, Batista? O Novo Horizontino é sempre muito perigoso, mas a Ponte está sempre bem ajustada, bem posicionada. Isso é um ponto primordial, principalmente ali dos três zagueiros. Em alguns momentos até os dois laterais vêm ali, o Inocêncio, né, o Rios vem para fazer uma linha de 5, mas o que eu mais gosto do time da Ponte é o posicionamento. Está muito bem posicionado agora. Precisa a Ponte, a hora que tem a bola, né, para que ela possa evoluir essas jogadas. Em alguns momentos é muita ligação direta. Você tem apenas o Gé e o Iago à frente. Então precisa o quê? Essa bola precisa chegar no chão, trabalhando, rodando de um lado para o outro, até para que possa ter a participação dos laterais. É importante demais quando você joga com três zagueiros, a participação dos laterais, Rios pela esquerda, Inocêncio pela direita, para que você tenha esse desencaixe de marcação. Mas até o momento, respondendo a sua pergunta, o jogo extremamente equilibrado. Batista. Neto Pessoa para Marlon, entrou na área, bateu, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, saiu à esquerda de Pedro Rocha. Ataque do Novo Horizontino, tiro de meta para Macaca, Vladimir. Pelo setor direito, o campo de ataque mais uma vez levou perigo, né? Bola para o Marlon, bateu forte, mas estava no lance o Pedro Rocha. Nem precisou, porque a bola foi direto pela linha de fundo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 0-0. Lá atrás chega Ramon Carvalho para afastar.
Time da Ponte no campo defensivo com a bola. Vem, afasta. Nilson Júnior chama lá na entrada da pequena área. Pedro Rocha sai dominando o goleiro da Macaca com os pés. Levanta de perna direita lá na frente para Jack. Não chega na bola. Vem Leonaldi. Chega disputando com Rômulo. A bola no rebote sobrou com o Raul Carvalho. Lançou para Gabriel Risso. Partiu na velocidade. Não chegou. E nem que tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Vladimir? É porque quando ele pediu, o Ramon Carvalho demorou para lançar. E aí quando lançou, foi muito forte, até correu o Gabriel, mas não alcançou a bola. É posse do Novo Horizontino. Carlos Henrique, bate pesado, quase 35. Tivemos 3 minutos de paralisação para hidratação, mais tempo corrido, quase 35. Já já o CH fala, vem Danilo Barcelos pela esquerda, levantou na área, Raquim vem de peito para afastar, chamou o Pedro Rocha. Agora sim, pois não, diz aí CH, 0-0, até que o resultado é justo. Eu não sei se é justo, mas a Ponte joga pior que o Novo Horizontino, que chegou mais, tem mais posse de bola e tem um meio campo que domina o jogo. A Ponte tem dificuldade gigantesca de transição. Eu não gosto do comportamento do Leonaldo, do Ramon Carvalho, e o Elvis é uma figura decorativa. Os 3 zagueiros indo bem. A Ponte retoma, Elvis lançou na área para G, dominou, vai recuar. Outra vez para Elvis, dominou, limpou, penetrou, vai bater, bateu, trava lá atrás, tira o zagueiro. Bom ataque da Macaca, pois não, CH completando o seu raciocínio. Então esse meio campo precisa jogar com a bola e sem. O Rômulo continua com muita liberdade. Aqui a intensidade de marcação na saída de bola do Novo Horizontino diminuiu. Veio para a linha um pouquinho para trás no meio campo. Por isso dá a impressão que a Ponte está tocando a bola, mas não chega com perigo ao gol do Novo Horizontino. Continua o Novo Horizontino melhor que a Ponte. Olha o time da Ponte no campo de defesa com Castro dali para Igor Inocêncio, bem rente, arrisca lateral, toca para dentro para Iago Dias. Inocêncio meteu o pé direito, levantou na área, vem lá atrás, Luizão de cabeça, afasta, a bola cai no campo de defesa com Fabrício Daniel, dominando para o Tigre, recua para Renato Prata, bate de perna direita, levanta para Vagninho veio atropelando o Castro. É falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca, Castro caído. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Abraço para o Sato. Antônio Sato tá aqui no estádio, tá curtindo o som. Iago Dias deu um chapéu no Marlon, bonito. Tocou atrás para Castro, meteu o pé direito, abriu lá na ponta para Gabriel Risso. Renato Prata chega, aliás, Raul Prata chega, tira, joga para a linha lateral. Arremesso, o próprio jogador da Macaca vai cobrar o lateral esquerdo, Gabriel Risso. Para Elvis, domina, passe de calcanhar para Risso. Meteu o pé canhoto, levantou na área, Luizão de cabeça, tira. Pela linha de fundo, escanteio para Macaca, Vladimir. Jogada bem trabalhada pela Ponte Preta aqui no setor esquerdo. Após cruzamento do Gabriel Risso, Luizão cortou. Linha de fundo, escanteio que o Elvis vai cobrar. Elvis, o homem das bolas paradas. 37 minutos do primeiro tempo. Placar de 0-0. A Ponte que ataca contra o gol da linha do trem. Vai a Macaca povoando a área do Novo Horizontino. Momento de grande expectativa. Elvis autorizado. Zagueirada da Macaca na área. Partiu Elvis, pé direito, levantou na área. Subiu, toca de cabeça, já mandou para fora pela linha de fundo na entrada da pequena área. Tiro de meta para o Tigre, Vladimir. Plagiando você, Batista. O Gé subiu precarizado ali no lance com o zagueiro Chico. Tocou de cabeça na bola, mandou pela linha de fundo. É tiro de meta, Novo Horizonte. Sicredi do Seguro, o consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Placar de 0-0, domina Rômulo, gira, escapa da marcação do Leonaldo, tocando para Marlon, enfiou na entrada da área, vem Igor Inocêncio para afastar, a bola caiu na linha de fundo, vem, tocou, Renato entrou, bateu Daniel, bateu, é gol! Fabrício Daniel, gol do Novo Horizontino! Campo veloz, imponente, Marca de 39 minutos passados, primeiro tempo. Raul Prata desceu pela direita, bateu cruzado, Pedro Rocha tirou. E aí apareceu Fabrício Daniel. Chegou batendo, jogou a bola no fundo do gol da Macaca e abre o placar do jogo. Fabrício Daniel abre o placar no majestoso, camisa número 77. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A defesa da Ponte ficou assistindo a bola transitar pela área, né? Primeiro do setor direito para o setor esquerdo. Depois na passagem do Neto Pessoa rolando para trás. Mais uma vez livre o Fabrício Daniel com tranquilidade, sem problemas nenhum, colocou para o fundo das redes. Fabrício Daniel é o nome do gol. Tá na frente o Novo Horizontino 1-0. Domina o time da Ponte, Igor Inocêncio ameaçou arrancar, recuou muito mal. Jogou nos pés de Neto Pessoa. Partiu pela lateral da grande área. Vem Castro lá atrás, tira. Jogou no corpo do camisa 9 do Novo Horizontino. É tiro de meta para a Macaca. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB no Facebook. Carlos Henrique, o bate pesado. A Ponte deu uma bobeada incrível. E vem de novo. Escapa lá pela direita. Já passou pela marcação. Raul Prata, pé direito. Uma bomba! Palma! Pedro Rocha voou nela. Mandou para fora pela linha de fundo com as duas mãos. Cacetada de perna direita de Raul Prata. Escanteio para o Novo Horizontino, Vladimir. Surpreendeu o Raul Prata, né? Todo mundo esperava um cruzamento para a área. E abriram, ele chutou. Uma pancada foi buscar o Pedro Rocha, mandou pela linha de fundo. Escanteio, Novo Horizontino no ataque. Escanteio, vai para a bola para fazer a cobrança. Danilo Barcelos, 41 do primeiro tempo. 1-0 para o Tigre. Autorizado. Danilo Barcelos rolou curtinho. Dá pela direita para Raul Prata. Pé direito, levantou, bola cruzada na área. Chega lá atrás para afastar, tirando o Castro. Ela vai para a linha lateral. No último toque foi do jogador do Novo Horizontino. Então é arremesso lateral para Macaca. Não, mas o que acontece é o seguinte: o Danilo Barcelos foi lá do outro lado cobrar o escanteio. Então eles estão esperando ele retornar para a cobrança de arremesso lateral. Cobra o arremesso lateral, Danilo Barcelos meteu o pé canhoto, levantou, Fabrício Daniel, a bola volta, Rômulo, uma paulada. Raul Prata deu uma cacetada na entrada da área, Pedro Rocha em 2 tempos defendeu. Mais uma grande defesa do Pedro Rocha, Vladimir Catarino. Bonita e providencial defesa do goleiro da Ponte, né? O Danilo Barcelos fez o lançamento, o Fabrício Daniel ajeitou para o Raul Prata, que bateu para a defesa do goleiro. Quase o segundo gol do Novo Horizontino. A bola na CH, 1-0 para o Novo Horizontino em CH. A Ponte não faz um bom jogo, Batista. Ela não tem meio campo, jogadores marcando muito de maneira muito distante. Leonaldo e Ramon Carvalho, o Elvis está encaixotado, a Ponte não consegue chegar lá na frente, é só bola rifada. Laterais, quando passam no meio campo, levantam a cabeça e jogam de qualquer maneira lá para o Gé. A Ponte não tem saída de bola, marca mal, o que salva são os 3 zagueiros. E para mim, no gol, houve falha do Pedrão, que espalmou a bola para dentro da área. Vem para a bola Elvis, cobra a falta no campo de ataque, levantou na área, houve um toque de braço do Danilo Barcelos. Em VAR,
O árbitro não marcou, o árbitro de campo, e o contra-ataque é do Novo Horizontino. Rômulo dominou, partiu em cima do Leonaldi para Vagninho, entrou na área, limpou, voltou a bola para o meio na entrada da área, chega lá atrás, Risso para afastar, sobrou com Elvis, tenta levar, Rômulo toca na bola, ela volta, sobra com Fabrício Daniel. Árbitro manda seguir, não está marcando nada. Douglas Marques das Flores, 38 anos. Mas tem VAR, pode de repente parar o jogo e ir no VAR. Vem para a bola, Vagninho na ponta canhota, prendeu, recuou, toca atrás para Chico no campo de retaguarda. Inverte lá pela direita para Luizão, ele ultrapassa a linha da metade do campo para Rômulo. Levantou a cabeça e meteu lá na ponta. Lançamento espichado para o Danilo Barcelos, que não chegou. E a torcida está muito brava. Parece que agora vai consultar o VAR. Está consultando o VAR, o árbitro da partida, aquele lance. Vamos lá, o Gleger, houve o toque de braço do Danilo Barcelos ou não? Batista, nós não tivemos aqui ainda o replay da jogada. Eu não fiquei com a impressão de um toque de mão. Quero aguardar aí a decisão do VAR. Segue o jogo. Segue o jogo, o árbitro já fez o gesto para a Ponte cobrar o arremesso lateral. Então, não marcou o toque de mão no toque de braço. Mais 5. Mais 5. Na Germânica Veículos você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. E aí, Gleger, o Pedro, antes a informação de Isaíedo Pinheiro. Olha, segundo gol do São Bernardo, hein? Segundo gol do São Bernardo no finalzinho, São Bernardo 2, Água Santa 0. Pedro Rocha falhou no gol do Novo Horizontino em Gleger. Batista, aquilo ali não é falha, é erro de execução, é erro técnico, né? Ele vai, claro, uma bola para se Vagninho na frente para Neto Pessoa, chega bem lá atrás, Luiz Aquim chega para afastar, pois não, Gleger? Então ele tem que ir com as duas mãos na bola, foi com uma só, bola rápida, né? No chão, ele é muito alto, fica difícil, mas assim, também concordo, acho que houve erro de execução e aí caiu no pé do atacante. Palmou para dentro da área, não tem Marlon, jeito. Pé direito, cruzou na área, chega lá atrás para tirar o time da Ponte, se complica, vem tirando e afastando o Nilson Júnior. Pois não, Gleger completando. Era isso mesmo, então foi o erro de execução. Agora a Ponte, depois que tomou o gol, tá anestesiada, né? Tá anestesiada, não consegue jogar mais. Pelo menos ela tinha um posicionamento, nesse momento aí, o Novo Horizontino mais próximo do segundo gol. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Valendo até dia 8 de março. Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Atrás, tirando a defesa do Novo Horizontino, a bola sobra pela esquerda, vem para Elvis, dali para Gabriel Risso. Novamente para Elvis na lateral, ele carrega Elvis, levou contra a marcação na perna direita, escapa, o árbitro manda. Primeiro mandou seguir e depois agora paralisou o jogo para o atendimento ao Fabrício Daniel. É o Rômulo, viu, Batista? É o Rômulo. É o Rômulo, alega ter sido atingido com uma cotovelada ali pelo Elvis. No ao vivo eu não consegui perceber não, mas está sentindo dores aparentemente o Rômulo, por isso o jogo está parado. Homenagem da torcida ponte pretana a Douglas Marques das Flores. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Jogo parado, tá aí o atendimento ao jogador Rômulo, que já é do Palmeiras. Tem 22 anos o Rômulo. Pois não, a sua informação de Isaíedo Pinheiro. Então, Batista, foi pro VAR de novo e de novo o VAR confirmou, não estava impedido o gol do Silvinho. Segundo gol São Bernardo, São Bernardo 2, Água Santa 0. Estamos no final do jogo, tá? A Ponte perdendo tem 16 pontos, o Água Santa perdendo tem 14. 16 contra 14, diferença de 2. O que acontece? Se terminar assim, não garante, porque na última rodada
A Ponte, se ela empatar e o Água Santa vencer, vai dar empate em número de pontos, mas em número de vitórias o Água Santa pode eliminar a Ponte. O Rômulo já está recuperado, hein, Vladimir? Já, recuperado. Pediu o cartão pro Elvis, mas o árbitro não deu nada. Igor Inocêncio levantou na bola na área, tirou o goleiro, vem Elvis, bateu pro gol, bateu prensado com o próprio goleiro Jordi. A bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Novo Horizontino, Vladimir Catarino. Saiu todo estranho ali o Jordi, né? Primeiro deu um toque na bola, depois foi lá para pressionar o Elvis. E na hora do chute, o meia da Ponte acabou jogando para fora. Ficou caído ali o camisa 33, o Renato Palme, está se levantando. É posse de bola pro Novo Horizontino. Rômulo tem 22 anos, começou na base da Matonense. Aí depois foi para a base do Grêmio Novo Horizontino. Portanto, prata da casa, criado na base do Novo Horizontino. Vai render, com certeza já rendeu um bom dinheiro, mas o Horizontino ficou com 30%. E aí numa venda futura, o Horizontino vai a biscoitar uma grana mais bastante significativa. Atrás, tirando o Castro, a bola sobrou na cabeça do Marlon. Para Danilo Barcelos, dali para Fabrício Daniel, vai pro fundo, cruzou para trás. Afasta lá atrás, tirando de qualquer jeito o Gabriel Risso. Placar de 1-0, Novo Horizontino vai vencendo o jogo. Iago Dias tentou girar, foi empurrado por trás. O árbitro viu, marcou falta para a Macaca. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rede cobre muito branco, 20 litros, R$ 369,90. Valendo até dia 8 de março. Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. 50 minutos. Placar de 1-0, Castro chega lá atrás, afasta, tira, a bola vem com Igor Inocêncio, ele puxa o contra-ataque pela meia direita, recua para Leonaldi, ele trabalha dentro do círculo central, jogando mais plantado, empurrou lá pela esquerda, apita o árbitro. Douglas Marques das Flores e termina o primeiro tempo. 1 pro Novo Horizontino, 0 para Ponte Preta. Vem aí intervalo inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, grande amigo Batista. Um abraço para o Bruno Pires, nos acompanhando lá do Paraguai, Cidade del Este. Bruno Pires, que trabalhou na técnica aqui da Bandeirantes. Hoje ele estuda medicina lá no Paraguai. Que coisa bonita, né? Parabéns. Que Deus abençoe você, grande Bruno Pires. Vamos lá, intervalo majestoso então. Destaque seu, Catarino. Olha, Edu, a Ponte Preta vai conhecendo a sua primeira derrota em casa nesse campeonato, mas claro, tem todo o segundo tempo para reverter e tentar pelo menos um empate. Destacar o público, né? Melhorou bastante do começo do jogo, o pessoal deixou para chegar em cima da hora. Muita gente aqui no Majestoso para acompanhar essa partida por enquanto. Novo Horizontino está ganhando e garantindo a classificação, Edu. Olha, nos acréscimos, São Bernardo 2, Água Santa 0, Água Santa perdendo, Ponte perdendo. Então, grupo B, Palmeiras tem 24, classificadíssimo, a Ponte tem 16, Água Santa 14, né? Aquilo que eu disse, é o número de vitórias, é muito importante agora, tem 4 cada um, Ponte e Água Santa. Se terminar assim, se a Ponte for derrotada, o que acontece? A Ponte, por exemplo, se ela empatar com o Santo André e o Água Santa ganhar do Corinthians na última rodada, vai dar 17-17, mas aí o Água Santa vai ficar com 5 vitórias contra 4 vitórias da Ponte. Então, a Macaquinha tem que pelo menos empatar esse jogo aí, para, claro, evidente, se virar, para ter uma melhor situação na última rodada, hein? Vamos dar uma comentada, CH? Primeiro tempo, o gol foi do Fabrício Daniel a 39 minutos. Aliás, tudo bem, o Pedrão, ele foi com uma mão só, disse o Gleger aí no cruzamento, mas o Igor Inocêncio atrasou uma bola, não sei o que ele quis fazer, o Igor Inocêncio. O que o Igor Inocêncio quis fazer? Adiantou a bola, ele atrasou a bola lá pro outro lado, né? Onde nasce depois a jogada do gol. Bom, o Novo Horizontino várias vezes finalizou. Resumindo, CH, a Ponte teve uma chance com o Luiz Aquim de cabeça no cobrança de escanteio do Elvis. E agora no finalzinho, o Igor Inocêncio cobrou um lateral lá para a área. O Jordi saiu meio desesperado, deu um tapa, sobrou no pé do Elvis que chutou para fora. Então é isso aí. Só deu o Novo Horizontino, CH. Esse foi o jogo que eu assisti. A Ponte, ela chegou com bolas fortuitas.
sem trabalhar, sem a bola passar pelo meio campo, a dificuldade é gigantesca. A gente sabe das deficiências do time, né, Edu? Não estamos aqui exigindo algo que o time não possa entregar. Mas eu acho que minimamente algumas situações elas não podem acontecer. Saída de bola, independente da qualidade técnica, do esquema de jogo do time adversário, você tem que ter a alternativa de triangulação para a bola pelo menos passar para o meio campo e chegar para os atacantes. O Novo Horizontino marcou saída de bola durante 20 minutos. E durante esses 20 minutos iniciais a Ponte teve uma dificuldade gigantesca. Os números não mentem, Edu. Os números não mentem, não adianta. Eu evito falar isso porque eu não pauto só meu comentário pelos números. Mas foi o jogo que eu assisti. Foram 9 finalizações do Novo Horizontino contra 5 da Ponte. E das 9, 6 no gol. Não é? Então o volume, além de posse de bola, de número de escanteios, bolas recuperadas, a Ponte errou muito passe também. Também por esse problema do meio campo. Ramon Carvalho e Leonaldi não fazem uma boa partida, nem com nem sem a bola. O Rômulo, durante 25 minutos, só na parada técnica, que o técnico Brigatti deu uma ajustada no posicionamento de marcação dos dois. Até aquele momento, o Rômulo estava transitando de um lado para outro à vontade. Não é? A sorte que os atacantes do Novo Horizontino não são atacantes assim que a gente possa dizer que são jogadores matadores. Não são. Porque se fossem, pelo menos 2-0 estaria o placar contra o Novo Horizontino. Bom, agora a Ponte tem a chance do intervalo do jogo do técnico mexer no time e ajustar. Eu voltaria com uma modificação, no mínimo, não é? Eu pensaria num outro jogador de meio para trocar pelo Leonaldi ou pelo Ramon Carvalho. Ou tirar um dos zagueiros e colocar mais um extrema, mais um atacante. Então isso é muito do treinamento, eu não sei o que ele está planejando para o jogo, mas eu não gostei desse primeiro tempo. A zaga foi bem, acho que o Pedrão, e eu quero até fazer uma correção, eu chamei de falha, mas o Gleger que está certo, é execução de movimento, não houve falha. Ele tinha que ter ido com as duas mãos na bola para tentar a defesa, apesar de ter sido rápido. Ele espalmou para o centro da área, aí o jogador do Novo Horizontino fez 1-0. Essa é a análise correta, foi o que o Gleger disse. Eu chamei de falha, retiro, execução equivocada de movimento. Agora a Ponte, ela tem que jogar. Se ela ficar só esperando o Novo Horizontino, como ela fez durante todo o primeiro tempo, ela só chegou, Edu, quando a bola chegava nas laterais, o lateral levantava, ou o extrema, o Iago, jogava a bola para o Gé de qualquer maneira lá na área. Não é assim. Não funciona assim. Tem 3 zagueiros lá postados e 3 zagueiros bons. Você consagra, o Gé nem pegou na bola, coitado. Chegou uma bola do lado esquerdo, né, uma roubada de bola do meio campo que colocou ele em velocidade e nada mais. Então a Ponte, para empatar o jogo, precisa mais do que isso. Mas não dá para discutir o resultado. Foi 1-0 o primeiro tempo, poderia ter sido 2, e o Novo Horizontino foi melhor que a Ponte, Edu. Olha, no Maracanã, o Fluminense empatou com o Joe Kennedy numa cavada de pênalti, mas o Botafogo já faz 3-2 com o Marlon Freitas, finalzinho, 3-2 Botafogo. O Fogão tá vivo aí, tentando classificação para as finais do Carioca. Ontem tivemos Corinthians 3, Santo André 2, Portuguesa 1, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Ituano 0. E terminou, hein? São Bernardo 2, Água Santa 0. No grupo A, Santos e Portuguesa já estão classificados. O Palmeiras, o grupo B, classificadíssimo. A segunda vaga, por enquanto, o Ponte tem 16, o Água Santa tem 14. No grupo C, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira estão classificados. Já fechou o grupo aqui, o grupo C, deixando para trás Mirassol e Corinthians. No grupo D, o Novo Horizontino, com essa vitória, vai a 21. O São Paulo tem 18. O São Bernardo ganhou, foi para 18. É o grupo mais equilibrado. Desses 3... vamos ver os 2 que se classificam. O Botafogo está fora. E na última colocação aqui, brigando pelo rebaixamento, Guarani, Ituano e Santo André. Guarani 7, Ituano 6, Santo André 5, dos 3, 2 vão cair. Só que o Guarani só depende dele, tá bom? Olha, já o Gleger Zozinho vai comentar, lembrando que tem o rádio. Sim, tem o rádio. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. No chat tem um link. Você clica no link, abre um formulário, preenche, manda pra gente. Estará concorrendo a um livro do rádio
FM, que nós vamos sintonizar a qualquer momento durante o segundo tempo, tá bom? E depois, no apito final, vai ter outro rádio, agora 17h58, hein? Macaquinha tá perdendo. Que trabalho deu o Novo Horizontino. O gol do Fabrício Daniel a 39 minutos. Ponte 0, Novo Horizontino 1. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Mês do consumidor, para você economizar da sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta rende cobre muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium limpeza total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Loja do Mecânico. Encontre a maior variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Lá na linha de fundo, Elvis, o homem das bolas paradas. A Ponte adianta as suas fileiras. Autorizado, Elvis, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, vai embora. Subiu Luiz Raquim, enfiou a testa na bola, ela passou lambendo o poste, foi embora para fora pela linha de fundo. Por pouco, por muito
Faltando pouco, a Ponte não abre o placar do jogo, Vladimir. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Olha, Gleger, eu contei aqui, o Novo Horizontino, além do gol, teve 6 finalizações, 6. Das 6, 3 Pedrão pegou, a Ponte teve 2. Intervalo, 1-0, Ponte perde, Gleger. Edu, mas a Ponte, se terminasse o campeonato a primeira fase agora, a Ponte estaria classificada jogando desse jeito. Estava jogando, ela é a característica do time. Se arriscar quantos jogos, nós vimos o Pedrão ser o melhor em campo. E a Ponte conquistando bom resultado. Então essa é a característica do time. Eu vi alguns pontos positivos, acho que no setor defensivo está bem ajustado, os caras estão bem posicionados. Teve o erro ali, o Gabriel Inocêncio, você assinalou muito bem, Edu, no intervalo aí, ele vai e faz praticamente que um passe, né? Ali você tem que dar um chutão, joga a bola lá na linha do trem, lá em cima, lá, entendeu? Então, assim, aí o Inocêncio vem, tenta tirar ali, dá o passe no pé do jogador do Novo Horizontino, bate para trás, Pedrão tem um erro de execução ali, como o CH também já frisou aí no comentário dele no intervalo. Então é exatamente isso. É aquele jogo que você não pode errar. Você está enfrentando um time que é melhor tecnicamente, que é superior, né, tecnicamente falando. É um time muito bem treinado, é um time que faz uma boa competição, é um time que joga a partida também para buscar a classificação. Então, apesar de todo o contexto do primeiro tempo, eu acho que faltou um pouco mais de atenção. De posicionamento do meio para trás, eu estou gostando. Você vê que, apesar do Novo Horizontino chegar, mas não são jogadas muito agudas. Teve 2 chutes só ali, que o Pedrão pega um do lado e aí acaba dando rebote. Isso foi logo depois do gol. Os outros eram chutes em cima, né? Esse Rômulo chuta da onde ele encontra, ele clareou, ele bate pro gol. Então, é característica também do time do Eduardo Batista. Mas eu espero ver a Ponte um pouco mais tranquila nesse segundo tempo. O que eu digo tranquila? Bola no chão, toca de um lado para o outro, né? Muito chutão, muita ligação direta. Por isso que o Gé não joga, o Iago Dias não pega na bola. Porque é toda hora, né? O time do Novo Horizontino tem 3 zagueiros e fica fácil a marcação. Posiciona 2, pega os 2 atacantes e um na sobra. Facilita. Então o que precisa agora a Ponte é ter um pouco mais de ofensividade, tentar aproximar um pouco mais, tentar chegar um pouco mais, mas com a bola no chão. Rodando de um lado para o outro, para que ela possa criar oportunidade de empatar o jogo. Carlos Batista. Bem, tá aí na Rádio Bandeirantes o intervalo inteligente. E aqui já tem mudanças. 3 mudanças na Ponte Preta nesse intervalo, hein? Saiu o Leonaldi, entrou o Luiz Felipe, 14 Leonaldi, aliás, 14 Luiz Felipe no lugar do Leonaldi. Saiu o Nilson Júnior para a entrada do Emerson Santos e saiu o Gé para a entrada do Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, Luiz Felipe e também o Emerson Santos, as novidades na Ponte. Tudo pronto, vai começar a etapa final, placar de 1-0, o time da Ponte está perdendo o jogo com 3 alterações. Já os comentaristas vão falar sobre essas 3 alterações, uma novidade, hein? Técnico João Brigatti jamais mexeu em dose tripla no intervalo, portanto significa que não está satisfeito. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Domina o time da Ponte, vem na bola no campo de ataque, Elvis rolou lá na ponta canhota, Iago Dias voltou, Elvis, pé direito para Gabriel Novaes, chegou Jorge, chegou para pegar, pega e não solta, hein, Vladimir? Primeira tentativa ali do Gabriel Novaes, né, na bola enfiada pelo Elvis, a bola foi mais forte do que ele, ficou nas mãos do goleiro Jorge.
Vamos lá, Gleger, 3 de uma vez só aí numa tacada única do João Brigatti, hein, Gleger? Ele vai povoar um pouco mais o meio de campo. Eu só não entendi a saída do Gé, né? Deve ter sentido alguma coisa, mas ele tá e tira um dos zagueiros, provou um pouco mais o meio de campo, sentiu a dificuldade de transição que a Ponte estava passando no primeiro tempo. Eu acho que acerta o João Brigatti nas 3 substituições. E para você, CH, 3 alterações do Brigatti, hein, CH? O que você achou? Eu achei muito bom, isso significa que o técnico não gostou, eu vi o mesmo jogo que ele. Luiz Felipe na lateral direita, o Iago vem por dentro, né? Para fazer a meia. 4 no meio, tira o Leonaldo que tá mal, Emerson vai pro jogo como primeiro volante. E na frente eu também não entendi a saída do Gé. De qualquer maneira, boa sorte ao Gabriel. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende cobre muito branco, 20 litros, R$ 369,90. Valendo até dia 8 de março. Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Olha para a linha lateral, o árbitro já tinha parado antes uma falta para Macaca, falta pela esquerda. 2 minutos e meio da etapa final. Elvis vem pra bola. Vai tomando posição para fazer o lançamento lá na frente. Não, prefiro o toque curtinho para Ramon Carvalho. Lá na frente tocou, mas não conseguiu chegar. Gabriel Risso chega para tirar. Raul Prata recolhe lá atrás e sai jogando no campo de retaguarda. Trabalha o time do Novo Horizontino que vence o jogo. Placar de 1-0. Para dentro do círculo central vem Luiz Felipe lá atrás. Já tomou, dominou, tocou. Lá na frente Elvis não conseguiu dominar. Foi absorvido, tragado pela marcação do Novo Horizontino. Se manda o time do Novo Horizontino. Castro, tiro de cabeça. Neto Pessoa cruzou para dentro da área. Veio lá atrás para tirar. Afasta de cabeça de qualquer jeito. Tirando o Luiz Felipe. Depois na sequência sai jogando pela esquerda Gabriel Risso. Iago Dias por dentro pela meia para Ramon Carvalho, para Risso. Risso centraliza para Emerson Santos. Na peça de defesa, bola curtinha pela meia direita para Igor Inocêncio. Retrai, chamando o Luiz aqui na lateral. Domina o time da Macaca na marca de 3 minutos passados da etapa final. Placar de 1-0 para o Novo Horizontino. Bola recuada. Castro para Risso pela esquerda, na frente para Iago Dias. Toca a bola o time da Macaca. Vem no campo intermediário, trabalha lá atrás. Emerson Santos levando na perna direita para Luiz Felipe. Passe muito ruim. Levanta o braço direito, Emerson Santos, e pede desculpas ao Luiz Felipe. Mandou um tijolo de 8 furos, hein, Vladimir? Minha avó dizia que quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, né? Mas desta vez pediu ali o Emerson Santos e as desculpas foram aceitas. Sua avó era sábia, qual o nome dela? Dona Belarmina, Caro Batista, mãe da minha falecida mãe, Dona Geralda. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta a cobra, Danilo Barcelos, bola recuada, o Novo Horizontino vai começar tudo lá atrás. Loja do Mecânico, a maior variedade de ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Fortig, R$ 549,90. Oferta até 9 de março. Você pode fazer a sua comunicação no fone WhatsApp 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico. Igor Inocêncio domina lá atrás, soltando na velocidade para Gabriel Novaes. Partiu, entrou na área, pé direito, bateu contra a marcação, a bola volta para ele. Rolou para Luiz Felipe, centralizou para Igor Inocêncio, pé direito, bateu travado lá atrás. Chega Marlon, afasta chamando Fabrício Daniel, autor do gol do time do Novo Horizontino. Coloque, a bola vai para a linha lateral. Último toque da Macaca, é arremesso lateral para o Novo Horizontino. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba.
Luiz Felipe domina, faz o lançamento lá na frente. Tem bem pra tirar Chico. Danilo Barcelos bate nela, levanta no campo de ataque lá atrás. Fabrício vem na bola pra afastar Ramon Carvalho. Disputa Gabriel Novaes, a bola vai para a linha lateral. O último toque do jogador do Novo Horizontino é arremesso. 6 minutos, a Ponte cobra arremesso. Gabriel Risso cobra, tira lá atrás. A bola volta, Risso recolhe, recua, chama Castro, vem dominando, soltando para Emerson Santos. Visite a Telha Norte de Campinas no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o mês do consumidor Telha Norte e as incríveis ofertas da Souvenir. E também toda a loja em 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Ramon Carvalho fez uma inversão de bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, a bola vai para a linha lateral. Toque no Barcelos, arremesso, Luiz Felipe tem pressa para cobrar. Dominando e soltando o time da Ponte, arranca, levantamento, a bola cruzada, subiu lá atrás, pega Jordi. Cruzamento do Igor Inocêncio. Jordi saiu lá atrás e pegou firme, sem rebote, Vladimir Catarino. O Igor pretendia dar uma assistência ao Gabriel Novaes, mas o Jordi subiu para ficar com a bola. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024, aqui majestoso. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Olha, no Maracanã, nos acréscimos, o Botafogo fez mais um com Emerson Russo. Botafogo 4, Fluminense 2. Agora São Januário, gol do Vasco. Início de jogo, Vasco 1, Portuguesa 0. E no Paulistão encerrado, São Bernardo 2, Água Santa 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouco o sorteio do Rádio FM para você ouvir 85,7 da Rádio Bandeirantes. Partiu a macaca, vem Gabriel Novaes na lateral da grande área, cruzou para trás, partiu Ramon Carvalho, limpou, dominou, centralizou, vem para Emerson Santos, dá um tapa na bola, abriu pela esquerda, vem Risso, cruzou na área para Gabriel Novaes, para Iago Dias, para Elvis, para Risso, pé canhoto, cruzou na área, Barcelos tira de cabeça, vai embora, boa trama de bola da macaca, escanteio, Vladimir. Pacientemente foi trocando passes, a Ponte até conseguir o escanteio que o Elvis cobra na direita. A torcida vem junto, Elvis cobrou o escanteio, levantou na área, Hakim de cabeça, Gabriel Novaes bateu, é gol! Segundo tempo, a cobrança de escanteio, levantamento do Elvis, veio na área, Luiz Hakim, tocou de cabeça, a bola veio para a entrada da área, Gabriel Novaes chegou batendo de pé da direita, uma paulada, jogou firme dentro do gol do Novo Horizontino, a bola bateu lá dentro, me fez chorar, o gol para incendiar o lendário estádio Moisés Tucarelli, vem com
a persistência da Ponte Preta. Cobrança do escanteio feita pelo Elvis. A bola ajeitada para o Gabriel Novaes, que bateu com força, com vontade, com raiva. E enganou, não deu para a defesa do goleiro Jordi. A bola entrou no cantinho. Explosão do torcedor pontepretano no majestoso. Gabriel Novaes empata 1-1. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Amarelo. Vai. Ramon Carvalho cometeu uma falta ali no meio campo e recebe cartão amarelo, camisa 21 da Ponte Preta. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão, Sicredi aqui majestoso, Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1. Alô, Edu Pinheiro. Sim, Batista acabou, São Bernardo 2, Água Santa 0, a Ponte nesse momento em 17, o Água Santa tem 14. Diferença de 3 pontos e ambos com 4 vitórias. Se terminar assim, a Ponte precisa de um empate contra o Santo André. Lembrando que o Água Santa pegou o Corinthians lá em Diadema. Gleger Zorzin, gol depois desse ataque. Fabrício Daniel domina para o time do Novo Horizontino, cruzou na área. Luiz Felipe chega para tirar. E aí, Gleger, alterações dando certo, 1-1, Gleger. Exatamente, e a gente tem que dar os parabéns ao João Brigatti, que fez a leitura. Aquilo que eu estava dizendo durante todo o primeiro tempo, né? Que a Ponte precisava de triangulação, precisava ter um pouco mais a bola. Você viu a jogada que originou o escanteio? Toque para lá, toque para cá, envolvendo a equipe adversária. É isso que tem que ter a Ponte, né? E a jogada ensaiada, né? Aqui vem para trás, belíssimo gol do Gabriel Novaes. 1-1, a Ponte nesse momento é melhor que o Novo Horizontino, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Batista. Lá no campo de ataque, Wagninho invadiu a área, pé canhoto, uma bomba! Vai embora! Pra fora pela linha de fundo, uma cacetada, mas errou o alvo em Vladimir. Pra sorte da Ponte, numa jogada de 3 lances, né? Sobrou pro Wagninho, que bateu forte, a bola foi pela linha de fundo. E no lance anterior pintou cartão amarelo. Elvis, camisa 10 da Ponte Preta, cometeu falta no meio campo e recebeu mais um cartão amarelo, Batista. Oi, Edu, pois não, a sua informação. É o seguinte, eu disse aqui, para não depender de nenhum resultado, a Ponte precisa do empate. Agora, se o Água Santa não ganhar do Corinthians, a Ponte se classifica. Perfeito, portanto, tudo vai ficar para a última rodada. Gabriel Risso para Elvis, de primeira para Iago Dias, ele vai lá na linha de fundo, toca, empurra na lateral, Gabriel Risso, pé canhoto, cruzou, mas cruzou por trás do gol. Pela linha de fundo em tiro de meta. Só fica para a última rodada se a Ponte não ganhar, né, Batista? Se a Ponte virar, se ganhar, se classifica, exatamente. Carlos Henrique, bate pesado, 1-1 e o jogo em CH. O jogo mudou, Batista, completamente. A entrada do Emerson no meio campo, como volante, e do Igor Inocêncio mudou o time da Ponte. A saída do terceiro zagueiro, o meio campo está compacto, chegando à frente com qualidade. O Emerson Santos faz direitinho o balanço. Nesse momento a Ponte merece o empate e se continuar caprichando desse jeito pode até virar. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Cobrança de arremesso lateral, Gabriel Risso. A Ponte tenta a descida pela esquerda com Ramon Carvalho. A bola subiu, caiu no campo de defesa, Risso. Estoura com o lado externo do pé canhoto. A bola vai no campo de ataque lá atrás, tirando a defensiva do time do Novo Horizontino. Mas o Bandeira pegou o último toque do Iago Dias. Arremesso para o Novo Horizontino e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Paulistão Sicredi 2024, aqui majestoso, Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1, Edu. Ó, lá em Bragança, gol do Bragantino em 22, primeiro tempo, Eduardo Sacha. Bragantino já classificado 1, Santos também já classificado 0. Na Germânica Veículos você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. 16 passados, escapa Raul Prata, vem pela direita, rolou para Fabrício Daniel, pé direito, bateu cruzado. Pedro Rocha agora atento, ligado. Pegou e não soltou, hein, Vladimir? É, jogada do Fabrício Daniel pela direita. Foi a linha de fundo, o cruzamento fechadinho. Quase que no pé da trave. Estava lá o Pedro Rocha para fazer a defesa. Lá atrás, Pedro Rocha, hoje jogando com o uniforme todo vermelho. Batendo de perna direita, levanta no campo de ataque para Gabriel Novaes. Entrou na área, mas o Jordi já saía por baixo, pegou e não soltou. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elvis domina, soltando para Gabriel Risso, centralizou para Igor Inocêncio, vem no corredor, na área de transição, abriu pela meia, Luiz Felipe fez o corta-luz, Emerson Santos, a bola sombra com Elvis, abriu no bico direito da grande área, Igor Inocêncio na cabeça de Elvis, deu o rebote, Iago Dias dominou, limpou o pé, canhoto, bateu bola prensada. Joga o corpo, Raul Prata, a bola explodiu nele, saiu escanteio para Macaca bater. Na jogada do Iago Dias, né? Tentou o cruzamento para dentro da área, o Raul Prata se jogou na bola, mandou pela linha de fundo. Tem escanteio, a Ponte, quem sabe a virada, Batista. Escanteio, vem pra bola Elvis, o homem das bolas paradas. Zagueirada na Macaca na área 3 do rebote. Elvis levantou no primeiro pau, tira lá atrás, afasta a retaguarda do Tigre. Novo escanteio, vem pra bola pra batida. 18 minutos e meio da etapa final. 1-1 marca o placar, bonito placar do majestoso. Elvis, pé direito, levantou direto. Jordi chega para tirar, a bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso para a Macaca. Gabriel Risso tem pressa, cobra para Elvis, ele domina na linha de fundo, ameaça sair em cima da marcação, bateu contra a marcação para ganhar o escanteio. Aí a bola saiu rente ao pau da bandeira, mas para a linha lateral. Cobra Igor Inocêncio. A bola vai para a linha lateral outra vez. É novo arremesso, não sai dali. Igor Inocêncio, aliás, quem cobra é o Risso. Cobrou, tocou para Elvis. Devolveu mal, a bola foi para a linha lateral. É arremesso para o time do Novo Horizontino. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Elvis domina de costas, girou, caiu, tocou para Gabriel Novaes, recuou Luiz Felipe, uma bomba em cima da defesa. Volta para Luiz Felipe, recolhe tocando para Ramon Carvalho, abriu na ponta para Iago Dias, passou, pediu Gabriel Risso, cruzou na área, veio de cabeça, Gabriel Novaes na trave, cabeçada de Gabriel Novaes, balançou, mas não caiu, cabeçada fatal, cabeçada letal, mas parou na trave, a trave salva o Novo Horizontino, Vladimir. Que trabalho tá dando o Gabriel Novaes nessas bolas aéreas, hein? Mais uma vez subiu mais que o defensor, tocou firme de cabeça, não dava pro Jordi, pra sorte dele a bola explodiu na trave, grande chance teve a Ponte. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas para quem é um fazedor. Nas compras acima de R$250, você concorrerá a uma incrível Rampage 0 km. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Bola para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de retaguarda para o time da Macaca. Tiro de meta.
Tiro de meta. Isso, o próprio jogador do Novo Horizontino tocou nela pela linha de fundo, a bola é da Ponte. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas, é muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Mais 10 minutos para você participar, hein? Em 10 minutos vamos fazer o sorteio. Um rádio FM para você ouvir 85,7. Então, mais 10 minutos para você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link, tem que clicar nesse link, vai aparecer uma tela. É um cadastro bem simples. Preencha o cadastro e é só isso. Você já estará apto para concorrer a um rádio. Hoje serão 2 rádios. Um daqui a 10 minutos o sorteio e o outro no apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Prêmio Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Valendo até dia 8 de março, tá? Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Emerson Santos domina no campo de defesa, recuando, o time da Ponte empatou, saiu perdendo no primeiro tempo, gol marcado a 39 minutos e empatou no segundo tempo. Vem pela esquerda Gabriel Risso na frente para Gabriel Novaes, é força, ele chegou, dividiu, ganhou, rolou para Gabriel Risso, outra vez para Gabriel Novaes, ele tenta a passagem, uma trinca de marcadores para tirar, a bola vai para a linha lateral. O arremesso da Ponte. Pela esquerda vem Ramon Carvalho para cobrar. Não tá valendo nada isso aí, ó. Mais para trás. O árbitro marcou um pouco mais para trás e agora sim cobrado o arremesso lateral. Rocha Autopeças, sempre oferecendo a loja, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, pegue lá o WhatsApp da loja mais próxima e fale diretamente com o vendedor. Acesse rochaautopeças.com.br. E tem um da Ponte caído, hein? Desabou. Eu não consegui identificar ainda quem é, Batista, mas está parado o jogo. Atendimento médico vai ser prestado. Jogador da Ponte Preta é o Gabriel. Obrigado, viu? Gabriel Novaes, portanto, quem está caído. Nesse momento, o departamento médico em campo para atender o Gabriel. Os técnicos aproveitam para conversar com os jogadores. E eu aproveito para ouvir os comentaristas. Começo com você, Gleiger. Placar de 1-1. A Ponte tem força, tem potência técnica para buscar aí uma vitória ou não? Tem sim. Está apresentando um futebol muito convincente. Coisa de povoar. Aliás, o João Brigatti teve uma leitura, né? Você vê que o Novo Horizontino teve dificuldade de recomposição ali do lado direito e é por ali que joga. Ele adiantou um pouco mais o Riso. O Ramon Carvalho encosta por ali. O Elvis sempre está pendendo ali pelo lado esquerdo também, até para ter essa superioridade numérica. É por ali o caminho. É ali o caminho para a Ponte. Tentar o lado esquerdo de ataque. O lado direito de defesa do Novo Horizontino está com dificuldade. Então, parabéns ao João que teve essa leitura. Agora, ter a posse de bola, olha a diferença que faz você ter a bola. Aquilo que eu vinha cobrando durante o primeiro tempo. E disse no intervalo que a Ponte precisava ter mais a bola. Joga melhor, está merecendo o segundo gol, Batista. Para você, CH, placar de 1-1, a Ponte tem condições de pleitear uma vitória ou não? Olha, está jogando melhor que o primeiro tempo, joga melhor que o Novo Horizontino nesse momento. Fisicamente, o jogo mostra até agora, nós temos aí 25 minutos, né, se eu não estou enganado, ou 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, não é? A Ponte está melhor fisicamente, está muito equilibrada no meio campo. A Ponte sim, toda a possibilidade de fazer o segundo. Domina o time da Ponte, Luiz Felipe lá pela direita, rola para Emerson Santos dentro do círculo central. Tenta um passe lá na frente, vem de cabeça Raul Prata para afastar Fabrício Daniel. Domina no campo de defesa, vai recuando o time do Novo Horizontino com Danilo Barcelos. 1-1, jogo está empatado. Público. Vai! 7.009 pagantes, 7.009 pagantes, 1.080 não pagantes, público total
8.089 pessoas aqui no Majestoso para uma renda de R$ 173.300. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina, vem lá atrás o time da Ponte. Luiz Aquim faz o erguimento lá pela ponta direita para ninguém. Chega Barcelos, afasta Luiz Felipe. Pegou, dominou, rolou, recuou. Vai chamar o Raquim, que vai recuar ainda mais para Pedro Rocha. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, quase 27, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2024, aqui Majestoso, Ponte Preta 1, Novo Horizontino também 1. Red Bull Bragantino vence 1-0 o Santos, estamos com 34 no primeiro tempo, daqui a pouco o sorteio do rádio e atenção. Nesse momento recebemos a informação do Lucas Pessoa, é a maior transmissão da Rádio Bandeirantes no YouTube. Até agora, 58 mil visualizações. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Manda um joinha, senta o dedo. Não vai dar. Não vai dar para o Gabriel Novaes. Isso, vai sair para a entrada do Renato. Renato com a camisa 19. Uma pena, né? Gabriel Novaes está voltando agora de contusão. Marcou o gol de empate, mas está saindo novamente contundido de maca para a entrada do Renato. 19 na Ponte Preta. E é o que dá para... Claro que não dá para conversar com o departamento médico, né? É pancada, estiramento, contratura. Olha, ele tá com cara feia, cara de dor, viu, Batista? Mas não dá pra gente saber exatamente o que é. Mas é um lance fortuito aí do Gabriel Novaes que precisa sair. Pela televisão, Gregor, dá pra saber o que é ou não? Aparentemente parece ser muscular. Aparentemente. Porque ele tá ali deitado na maca ali, né? Ele não coloca a mão em nenhum lugar do corpo. Eu tô achando que é muscular, viu, Batista? Algum estiramento. Uma pena, né? Entrou muito bem, marcou o gol. Estava bem no jogo, mas infelizmente jogadores vivem com esse fantasma da contusão. Na Germânica Veículos você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Alteração também no Tigre, em Vladimir. Foram duas, eu consegui pegar a primeira, já confirmo a segunda. Saiu Danilo Barcelos, 14, e entrou 16 o Heverson. Heverson, 16 no lugar do Danilo Barcelos. Já confirmo a segunda mudança feita aqui no Tigre, viu, Batista? Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, é carteira digital. Não é só dinheiro, é poder com quem contar, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 1-1, a Ponte saiu perdendo e empatou. Elvis tentou passe centralizado para o Renato, erra. Recupera o time do Novo Horizontino, 29 minutos da etapa final. Trabalha Rômulo, na perna direita, inverte lá pela esquerda no campo de ataque. Vem embora o time do Novo Horizontino. Se manda Heverson, invadiu a lateral da grande área, meteu o pé canhoto, cruzou, passa por toda a extensão da área. Caiu lá do outro lado com o Raul Prata. Ele para na frente da marcação, recua, chamando-o pela direita. Se manda no campo de ataque, Luizão centralizou, Rômulo colocou na área. Chega lá atrás, afasta o time da Macaca, tira de qualquer jeito. Vem Renato no campo de ataque, ele tenta ganhar, não conseguiu tirar de Renato Palme. Leva melhor Renato Palme, sai lá atrás jogando. Batista, saiu também o Fabrício Daniel para a entrada do Paulo Vitor, 75. 75 Paulo Vitor no lugar do Fabrício Daniel. Paulo Vitor, portanto, no lugar de Fabrício Daniel. 75 para Paulo Vitor.
A alteração no time do Novo Horizontino. Domina Emerson Santos, carrega, vem pouco além da linha demarcatória da metade do campo, 31. Empurra o jogo lá pela direita, Luiz Aquim. Tá ali na lateral, vem para Luiz Felipe, ele puxa, vem por dentro, recua para Luiz Aquim. Recebe o boliviano, bate de perna direita, entrega no ataque, vem pela meia direita, escapa Emerson Santos na lateral. 1-1, a Ponte saiu perdendo e buscou um empate no segundo tempo. Luiz Felipe para Igor Inocêncio outra vez. Luiz Felipe, pé direito, cruzou na área, chega para tirar. Afasta o zagueiro Renato Palme, tira. É arremesso lateral. Tem Luiz Felipe, tem pressa, cobra para Emerson Santos, para Luiz Felipe. Dominou, colocou na frente para Igor Inocêncio, chega tirando. Afasta, tira lá atrás, Heverson, a bola volta, dominou pela direita, escapou, vai para a bola Elvis, para Luiz Felipe, preparou o erguimento na área, está cercado por 2 do Novo Horizontino, ele dá conta, passou, tocou para Elvis, pé direito, cruzou para Renato, sai Jordi, chega para interceptar. Chega, tira Jordi. A Ponte retoma com Castro. Domina tocando na frente para Ramon Carvalho. Para Igor Inocêncio. Erra o passe. Recupera a posse de bola. Vem no contra-ataque o time do Novo Horizontino. Luiz Felipe na marcação. Deu o bote, tomou. Lançou na área para Iago Dias de cabeça. Raul Prata. Jordi saiu e pegou o Vladimir. Mas sangue frio ali do Raul Prata, né? Mandou contra o próprio gol. De cabeça, recuou pro goleiro Jordi, que ficou com ela. A informação de Zaia do Pinheiro. Ô, comandante, vamos ao sorteio, valendo o rádio? Sim, vamos lá. O pessoal que nos acompanha no YouTube, o Batista pode retomar, lance perigoso, retoma, atenção, vai sair, saiu. É ele. É ele, André Ricardo. André Ricardo acaba de ganhar o Rádio FM, faz estendida. A produção entra em contato. Muito obrigado a todos que participaram. E depois do jogo tem mais um rádio ainda. Vai, Batistão. André Ricardo ganhou o rádio, parabéns. Domina Igor Inocêncio, escapa o time da Ponte bem na beirada do campo. Toca contra a marcação e aí o contra-ataque Marlon. Domina o time do Novo Horizontino, arranca. Marlon partiu, vai pra cima. Vem lá atrás. Emerson Santos chegou com uma vontade. E o árbitro não dá cartão, vai dar cartão pro Emerson Santos em Vladimir. Mais pelo chutão, depois da marcação da falta, até do que pela própria falta, ao meu ver. Ele acabou derrubando ali o Marlon no meio campo, portanto, amarelo para o camisa 8 da Ponte Preta, o Emerson Santos. A chegada foi forte, aliás, o apetite do Emerson Santos. Pedreiro batendo laje o dia inteiro, aí chega na hora do almoço. Foi aquele apetite do Emerson Santos. Mas, realmente, o cartão foi pelo chutão, chutou para longe. Heverson, um pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, Gabriel Risso afasta, voltou Marlon, bateu pro gol, bateu prensado em cima do Ramon Carvalho. A bola sobra com o time da Macaca no campo de defesa. Renato para Elvis, toma a frente, Renato Palma. Palme vem para afastar, sobra com Marlon. Marlon domina, recua, joga lá atrás no campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Heverson dominou, partiu em cima da marcação de Luiz Felipe, trava. Luiz Felipe, a bola vai embora. Para fora, pela linha de fundo, é escanteio para o Tigre bater, Vladimir. Cobertura perfeita do Luiz Felipe na marcação ali para cima do Heverson, quando do cruzamento, linha de fundo, escanteio, setor esquerdo do ataque do Novo Horizontino, o próprio Heverson cobra. Refletores acesos aqui no estádio majestoso. Escanteio, Heverson vem para a batida. O Horizontino vai colocando 2, 4, 5 na área. 2 do rebote. É no gol da linha do trem. 1-1. 35, etapa final. Partiu Heverson, pé canhoto, levantou na área. Renato
Vem de cabeça, tira, novo escanteio para o Tigre bater. Pressionado pelo Vagninho, que também tentava a jogada. O Renato cabeceou a bola para fora. Outro escanteio, novamente com o Heverson. 35, quase 36 da etapa final. Placar de 1-1. Vem para a bola para batida na cobrança de escanteio. O Heverson povoando a área. O time do Novo Horizontino coloca 5 lá dentro. Cruzamento vem, a bola sobrou. Vagninho, pé direito, bateu, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta no campo de defesa para Macaca bater. 36 minutos da etapa final. A batida do Luizão, que estava lá dentro da área. Tiro de meta para Macaca, Vladimir. O Luizão tentou 2 vezes, né? Primeiro de cabeça, depois chutando. E a ponte vai mudar. Daqui a pouco agora, né? Vai sair o Elvis com a camisa 10 para a entrada do Paul Vidiero. Paul Vidiero, 22, está entrando no lugar do Elvis. A última mudança na Ponte Preta. Aplausos para Elvis. Batista. Muito obrigado, tá aí o som ambiente do Gilberto Sufi, captando o instante exato do alarido da torcida, gritando o nome do Elvis. Pois não, Edu? O Elvis, ele foi amarelado, tá? Então ele tá pendurado. Como é que funciona? Os cartões no mata-mata serão zerados. Porém, se o Elvis levar amarelo contra o Santo André e a Ponte se classificar, ele não joga contra o Palmeiras. Loja do Mecânico, a maior variedade de ferramentas com os melhores preços. Jogo de soquetes estriados Forteg, R$ 179,90. Oferta até 9 de março. Fone Watts 19 33 70 25 50. Luiz Felipe domina pela direita, enfiou uma bola no ataque lá pela ponta direita para Paul Vidiero. Já arruma um lateral. É pela direita para Macaca bater. Vem para a bola, está autorizado lá pelo lado direito, na frente ali das populares do Majestoso. Luiz Felipe cobrou, tocou. A bola vai para a linha lateral, não chegou a sair. Dominou Luiz Felipe, rolou para Paul Vidiero. A bola volta, o time da Macaca. Lançamento na ponta direita, o cruzamento, bola desviada, vai fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater, Vladimir. Era o Heverson quem estava lá na cobertura. Quando do cruzamento a bola explodiu nas suas pernas. Escanteio, vem cruzamento na área, Batista. Cruzamento na área, cobrança de escanteio, 38 minutos. Igor Inocêncio vem para levantar da área. Cruzamento feito, subiu de cabeça. Castro, a bola subiu, saiu. Tiro de meta para o Tigre, Vladimir Catarino. Teve mais força do que direção. A bola do Castro no cabeceio, mandou direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Novo Horizontino agora vai dando uma segurada, afinal vai empatando 1-1. Agora, fala a verdade, Vladimir. Oi. Alguma vez na sua vida, sim, teve mais força do que direção? Cara, Batista, mais vezes do que eu imaginava. Eu tô tendo esse problema, aliás é recente, eu preciso dar uma dosada, com D, dosada entre força e direção. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-1, a Ponte no primeiro tempo saiu perdendo o gol a 40 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo empatou com Gabriel Novaes. Pancada, entrada na área e ele depois saiu com uma contusão muscular. Mexe o Tigre. Vai. Tá saindo o Vagninho para a entrada do 26. O 26 é o Dantas. Dantas entrando no lugar do Vagninho. E sai Neto Pessoa 9 e entra o camisa 11 Luca. Ex-Ponte, Luca 11 no lugar do Neto Pessoa. E o 26 Dantas no lugar do Vagninho. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br.
Bola lançada no campo de ataque, se manda Polvidiero, entrou na área, cortou, limpou o pé direito, bateu por cima do gol. Saiu, foi embora pela linha de fundo. Renato vinha por dentro, queria a bola, mas o Polvidiero sentiu assim uma presença no corpo, dando indicativo para o chute. Fez o chute, mas errou, hein, Vladimir? Essa presença no corpo tem outro nome, né? Polvidiero arrematou de fora, pegou mal demais na bola, mandou pela linha de fundo, Batista. Bom, vontade ele tem, né, CH? Não podemos contestar isso, não é verdade? Batista, você foi muito bem, cara. Presença do corpo. Sensacional. E vem pra bola Luiz Felipe, ultrapassa a linha da metade do campo, levou, fez igual o cachorro que corre atrás do carro. Não sabia o que fazer e perdeu, e olha o contra-ataque, cima do Novo Horizonte na batida, trava lá atrás Luiz aqui. Chute do Heverson, tira Luiz Felipe, de perna direita, lança, vem no contra-ataque, Renato recua, vem o time da Macaca pela direita, tentando a passagem. Bola pra linha lateral, explodiu no corpo do jogador do Tigre. É arremesso pela direita, vem pra bola Luiz Felipe. A torcida vem junto. Vem nação alvinegra. O time da Ponte pela esquerda, Gabriel Risso, 42 da etapa final. Tocou para Polvidiero, ele foi dominar com estilo, mas a bola bateu no tornozelo e na canela e foi para a linha lateral. O problema é que ele foi dominar com estilo, né? Se domina normalmente, ficaria com a bola. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, etapa final, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão, Sicredi aqui, majestoso, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 1. Olha, terminado, São Bernardo 2, Água Santa 0, a Ponte em segundo com 17, Água Santa em terceiro com 14. Bem, a Ponte se classifica se empatar com o Santo André, ou, vamos depender do resultado, ou se não, se o Água Santa se não ganhar do Corinthians, o Água Santa não ganha do Corinthians, a Ponte mesmo perdendo, a Ponte se classifica. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Já tem mais um rádio, hein? Já saiu, alô Edu, repita aí o nome do ganhador. Já no apito final com o incomparável Edu Pinheiro tem mais um rádio. Bondade do senhor. Senhor Batista, André Ricardo ganhou. André Ricardo ganhou, mas quando começar o apito final, vai colocar um novo link, aí sim tá valendo, eu dou um toque. Boa sorte. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder com quem contar e contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Subiu. Vai. 65 mil no YouTube. Aumentou de 58 para 65 mil, Batistão. Opa, vamos atingir 70 mil. Me ajuda aí, me ajuda aí. Vamos subir para 70 mil visualizações. Você que está no rádio, avisa o pessoal aí para entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem 6 minutos para atingirmos 70 mil. Domina, vem para bola Paulo Vitor lá pela ponta direita. Chega bem a marcação, Risso tira, afasta. Mas entrega nos pés do time do Novo Horizontino que vem para o campo de jogo. Bola aberta, Heverson. Tocou na área, vem Luca por dentro, dominou, limpou a entrada da pequena área. Volta para Heverson. Chega lá atrás, a Ponte afasta. Tirando o Polvidiero, mandou um tijolo
na cabeça do Renato. A bola volta, o time da Ponte pela esquerda, Gabriel Risso. Bate de perna canhota, levanta lá atrás, vem Renato Palme. Afasta, tira. E o João Brigatti joga junto. Quer a vitória, pede para o time ir à frente. Gabriel Risso cobra, soltando pela meia esquerda, vem para Ramon Carvalho, trabalha com Emerson Santos. Ramon Carvalho recua para Luiz Aquim. 45, vamos até 51, dá tempo para a vitória. Gabriel Risso domina, soltando para Polvidiero, partiu na velocidade, pé canhoto, cruzou na área, a bola vai embora. Que bola do Polvidiero, que lance incrível! Ela veio perfurando toda a defesa. Goleiro alucinado. A bola passou lambendo a cara do gol. Foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Tigre, Vladimir. E não tinha ninguém da Ponte Preta para colocar o pezinho na bola, colocar para dentro. O Renato até tentou, mas não chegou a tempo. Que jogada do Polvidiero, quase o gol da virada. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também no Facebook. Portal Carlos Batista no Facebook. 47. 4 minutos para acabar, dá tempo. Empate não é ruim não, hein? Não é ruim, claro que o melhor dos mundos é a vitória. É tempo de análise, Carlos Henrique, bate pesado. E aí, CH, acredita na vitória da Macaca? Tem que tomar cuidado porque entraram 2 jogadores aí bons do Novo Horizontino. A Ponte tem capacidade de ganhar o jogo. Mas eu concordo com você, o empate não é melhor, não é resultado ruim não. Então a Ponte tem que tentar fazer o segundo gol, mas com parcimônia e calma, sem se arriscar. Time da Ponte neste momento inteiro no campo de ataque, faz ocupação militar. Ramon Carvalho na cabeça de Polvidiero, levou para o fundo, tentou um cruzamento, acabou o campo. E para você, Gleger, 48 agora, tem um tempinho, acha que dá para a Ponte vencer ou seria melhor a Ponte recuar e segurar no empate? Ela não precisa recuar, né? Porque o Novo Horizontino já não tem mais forças. Ela pode manter essa intensidade sim, para tentar virar o jogo. Eu acho que ela tem condições. Você viu o lance aí do Polvidiero? O Iago que perdeu o gol, ele tocou na bola ali, a bola passou, ele errou só o tapa nela. Poderia ter feito o segundo gol. Então dá sim, dá para acreditar. Na Germânica Veículos você conquista o seu tão sonhado Volkswagen 0 km com condições imperdíveis. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Arremesso lateral. Torcida jogando junto aqui no Majestoso. Bola pela ponta direita, Luca tenta levar, Gabriel Risso. Jogou uma enormidade o Gabriel Risso, trava mais uma, tira. Arremesso lateral, vem pra bola tomando posição Raul Prata. 49, 2 para acabar, 1-1. Vai empurrar tudo para a última rodada. Bola lançada lá na frente, a Ponte enfrenta o Santo André. Água Santa, o Corinthians. Corinthians já não aspira mais nada no campeonato. Time do Santo André aspira, ainda pode escapar do rebaixamento. Então, para Macaca não vai ser fácil. Domina Polvidiero, puxa o contra-ataque, lançando para Renato, partiu pela esquerda, encara a marcação, pé esquerdo, inverte da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Perdeu tempo, mas o Luiz Felipe vem com ela, dominou o pé direito, cruzou na área, subiu Renato Palme, afasta de cabeça, a bola voltou, Renato dominou, rolou por dentro, vem para Luiz Felipe, encara a marcação, sobrou, vem Igor Inocêncio, pé direito, bateu, vai embora. Passa lambendo a cara do gol e vai embora para fora pela linha de fundo.
Se marca, a Ponte venceria porque o jogo vai acabar já em Vladimir. Era a bola do jogo, né? Para vitória e para classificação. Força demais do Igor no cruzamento. A bola foi direto para fora. É tiro de meta. Mês do consumidor da Telha Norte. Aproveite ofertas incríveis da Souvenir. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Valendo até o dia 8 de março. Confira na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Iago Dias tentou fazer na jogada, ficou caído, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Placar de 1-1. O árbitro marca agora uma falta. Paulo Vitor ia passando pela beirada do campo. Se não marca a falta, ia saindo na cara do gol. E não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o jogo. 1 para Ponte Preta, 1 para o Novo Horizontino. Gol da Macaca, marcado por Gabriel Novaes. Um golaço numa batida na entrada da área. Termina o jogo. Na sequência vem aí o encerramento e depois a abertura do apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. O nosso muito obrigado e a nossa gratidão a todos vocês que nos prestigiam só no YouTube hoje. Maior transmissão da Rádio Bandeirantes com 70 mil. Chegamos a 70 mil visualizações. O nosso muito obrigado mesmo. Público 8.089, renda 173.300. Ponte 1, Novo Horizontino também 1, fica para a última rodada. Destaque no gramado, Vladimir Catarino.
Olha, o time saiu aplaudido, viu, Edu? O torcedor da Ponte Preta aplaudiu, claro, pelo esforço na segunda etapa, pelo gol de empate. Esse ponto conquistado aumenta a chance da Ponte Preta buscar a classificação e agora fica para a última rodada lá em Santo André no próximo domingo. A Ponte Preta tem a preocupação com relação ao Gabriel Novaes, né? Vai ser melhor avaliado aí durante a semana para saber se tem gravidade a sua contusão. É a Macaca, viva na briga por uma vaga na próxima fase, Edu. Gente, é o seguinte, a Ponte tem que empatar com o Santo André para não depender de ninguém. Se a Ponte pelo menos empatar lá em Santo André, está classificada. Se a Ponte não conseguir empatar, se a Ponte perder, o Água Santa não pode ganhar o do Corinthians. Corinthians sem chance, já está eliminado. O jogo é em Diadema, Água Santa e Corinthians, tá bom? Esse é o detalhe da última rodada. Vamos dar uma comentada, nossos analistas aqui, começando com o Gleger, 1-1, Fabrício Daniel, 1-0 para o Novo Horizontino, a 39 do primeiro tempo, no sufoco. Foi um primeiro tempo terrível, teve 6 finalizações o Novo Horizontino, além do gol. Pedrão fez 3 defesas. No intervalo, o Brigatti mexe, troca 3 de uma vez só. A Ponte reage e empata com Gabriel Novaes aos 9 minutos e teve outras chances também. Oi, Gleger, daqui a pouco o CH, 1-1 no Majestoso. Olha, Edu, eu gostei do segundo tempo da Ponte. Apesar do primeiro tempo, o Novo Horizontino ter saído na frente, é um lance, né, cara, que é aquele negócio. Você vai enfrentar um time de qualidade, você não pode vacilar, você não pode dormir, você não pode entregar a bola para o seu adversário, que foi o que fez a Ponte. A Ponte entregou a bola para o adversário, naquele lance do Gabriel, do Inocêncio, né? Ele vai, em vez de dar um bico na bola, tira ela da grande área, afasta o perigo dali, não. Ele tenta cortar ali, dá no pé do atacante do Novo Horizontino, bate para trás, e aí tem o erro de execução do Pedrão, que a bola veio rápida, assim, ó, é muito difícil para o goleiro, principalmente quando o goleiro tem uma boa envergadura, como é o caso do Pedrão, para no chão, uma bola rápida, né? Mas ali é as duas mãos. Vai com as duas, faz a defesa tranquila, ele voou e tentou dar um tapa ali, deu no pé do atacante. Aí abriu o placar no Novo Horizontino. No segundo tempo, o João teve uma leitura muito boa, trouxe um pouco mais gente para o meio de campo para ficar com a bola. Falávamos isso durante todo o primeiro tempo. A Ponte precisa ficar com a bola. Está bem posicionada, mas precisa ficar com a bola. Precisa ter triangulação, precisa ter jogadas de frente. Alguém precisa pisar na bola, alguém precisa segurar essa bola na frente. Né? Não tá só toda hora chutão, e aí a Ponte volta diferente, colocando a bola no chão, rodando de um lado para o outro. E uma leitura ainda melhor que teve o João é que o lado direito do Novo Horizontino estava com problema. E ele utilizou por ali, né, com o Riso, o Ramon Carvalho encostava, o Elvis em alguns momentos também encostava por ali, fazendo triangulação aí as jogadas, e aí começou a sair as jogadas, começou a aparecer. Você percebeu que ele colocou o Povidiero, que é um jogador de velocidade, um jogador rápido para jogar por ali, porque estava com dificuldade no Novo Horizontino. E quase que a Ponte vira o jogo pelo lado esquerdo de ataque. Foi o cruzamento e o Iago Dias acabou errando o toque ali e acabou jogando para fora. Mas eu gostei. Eu gostei do segundo tempo, eu acho que diante de todas as circunstâncias, o primeiro tempo melhor no Novo Horizontino, o segundo tempo melhor a Ponte, o resultado extremamente ok. Mas eu gostei da apresentação da Ponte. É um time que está amadurecendo, é um time que está crescendo e tem tudo para buscar a classificação. E eu não tenho dúvida, viu, Edu? Eu acho que a Ponte se classifica, né, até pela sua competência, que eu acho que ela vai ganhar do Santo André, do Pinheiro. Quem ganhou o rádio foi André Ricardo, hein? O sorteio que fizemos no segundo tempo, André Ricardo ganhou o rádio. Já vamos abrir o link para você participar de outro sorteio. Está aberto? Já está aberto, hein? O link já está à sua disposição aqui no YouTube. Clica no link, preenche o formulário, manda pra gente. Daqui a pouco o sorteio de mais um Rádio FM. Público 8.089 com 173 mil de renda. Oi, CH. Agora você, queremos ouvi-lo. Ponte 1, Novo Horizontino também 1. O resultado acabou sendo correto para o jogo. O que foi apresentado foi um primeiro tempo melhor do Novo Horizontino e o segundo tempo melhor da Ponte. E eu fico muito feliz com essas mexidas do João, porque ele realmente está enxergando, ele está com o time na mão, não é? Ele resolveu o principal problema, que era o problema do meio campo, tirou um zagueiro, colocou mais um homem no meio campo, tirou o Leonaldo, que não estava bem, acrescentou o Igor Inocêncio e também o Emerson. O Emerson deu a experiência, né? Não tem aquele futebol afoito do Leonaldo. O Emerson pisou na bola, tranquilidade, girou a bola de um lado para o outro.
Ponte atacou do lado esquerdo, mais do lado esquerdo do que do lado direito, e foi melhor, teve oportunidade, como o Novo Horizontino teve no primeiro tempo. Então, eu não contesto o resultado. Agora, o performance do time no segundo tempo foi bom, o jogo foi extremamente difícil, contra um time equilibrado, contra um time bom de bola e bem treinado. Então, apesar da partida ter sido em Moisés Lucarelli, não dá para considerar que foi um péssimo resultado. O adversário direto para uma possível classificação perdeu e a Ponte empatou. Então abriu um pouquinho mais a distância, 3 pontos são 3 pontos significativos. Eu duvido que o Água Santa consiga vencer o Corinthians, porque o Corinthians está desclassificado, é uma questão moral até. Eu nem me lembro a última vez que o Corinthians ficou fora de uma segunda fase de Campeonato Paulista. 10 anos. Então, 10 anos. Então você imagina os jogadores em campo, jogadores do elenco, tendo a obrigação de dar uma resposta dentro do campo. Então, com todo respeito ao Água Santa, que tem um time lá de bons valores individuais, mas desculpa, mesmo o jogo sendo em Diadema, o Corinthians vai para cima do Água Santa, é uma questão até moral. E a Ponte vai enfrentar um adversário perigosíssimo. Eu não estou falando tecnicamente, mas um time que precisa vencer de qualquer maneira. Mesmo vencendo, pode ser mesmo assim que não seja suficiente. Então não vai ser fácil, nem para o Água Santa, tampouco para a Ponte. No jogo de hoje, o que eu mais gostei foi do trabalho do João Brigatti. E depois da entrada do Gabriel Novaes, uma pena, saiu machucado, fez um gol, meteu uma bola na trave. E o João já deu uma mensagem aí, né? Se não tem o Gé, tem o Gabriel. Foi um bom resultado e um bom jogo de futebol, Edu. Olha, 1-1 Ponte no Horizontino e o Água Santa perdeu. São Bernardo 2, Água Santa 0. E como disse a abriu mais um pontinho. A Ponte tem 17 pontos, o Água Santa tem 14. A diferença de 2 foi para 3 pontos. Por isso que a Ponte precisa de um empate para se classificar, para não perder nenhum resultado. Ou, se a Ponte perder, o Água Santa não pode ganhar do Corinthians. Lembrando Edu. que pois não? Sim. Ô Edu, só para informar com relação ao Gabriel Novaes, não é nenhuma contusão, viu? Ele teve um mal-estar. A pressão baixou, ele passou mal, né? Até vomitou, mas felizmente não foi nenhuma contusão do Gabriel Novaes, apenas um mal-estar que sofreu o atacante Ponte Pretano, por isso precisou sair. Muito bem, olha, é o seguinte, o ganhador do rádio, a gente entra em contato para retirar daqui, tá bom? Lembrando que o rádio é portátil, é pilha, não é elétrico, nada, tá bom? Mas é um belíssimo rádio, daqui a pouco a gente faz o sorteio. Vamos para o craque, agora 19h09, 20 horas tem rede, hein? Tem clássico São Paulo e Palmeiras, o craque de Ponte Novo Horizontino 1-1. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Comandante Batista, começo com você, o craque, hein, Batistão? Edu, Gabriel Novaes marcou um belíssimo gol ali no gol dos Portões Monumentais do Majestoso e merece o meu voto. Gabriel Novaes, agora essa notícia muito importante, né? Porque se é uma contusão muscular, 20 dias de inatividade. Se saiu passando mal, menos mal, porque amanhã ele já estará em condições, né, de voltar a treinar e seguir aí para o jogo diante do Santo André. Entrou muito bem, correu uma barbaridade e é até compreensível que tenha passado mal, porque ele entrou e não sossegou um só minuto. Meteu bola na trave, uma cabeçada fatal. Já estava 1-1, né? Porque o gol foi aos 9 e a cabeçada foi aos 20. Para mim, portanto, Gabriel Novaes, o craque do jogo, para mim, o craque do jogo de hoje, 1-1, Edu. Muito bem, comandante, um abraço, ótima semana, um prazer enorme ser o seu plantão, hein, Batistão? Prazer inenarrável estar contigo, Edu, forte abraço, meu amigo. Meu querido amigo, para você também. Olha, Gabriel Novaes veio do Bragantino, hein, chegou esse ano, veio do Bragantino, o terceiro jogo dele, e o gol que ele fez, já você vai ouvir. Oi, Vladimir Catarino, craque. Oi, Edu, vou seguir aí o Batista, Gabriel Novaes, né, faz tempo que ele tá tentando um espaço, se machucou, ficou muito tempo fora e nesta partida teve a oportunidade de marcar o gol de empate, que pode ser o gol da classificação também, dependendo do resultado na última rodada, então voto no Gabriel Novaes, Edu. Fala pro Brigatti quebrar o galho e rápido pra Curitiba, tá bom? Pode deixar, falarei. Muito obrigado. Oi, CH, por gentileza, o craque. Gabriel Novaes, conceito regular. Gabriel Novaes, 3 votos. Gleger, o craque. Acompanho os relatores. Gabriel Novaes.
Muito bem, Gabriel Novaes, por unanimidade, o craque do jogo, ele fez o gol de empate importante, um empate, um aqui lá, mas como o Água Santa perdeu, abre 3 de vantagem, importante, e você vai ouvir então, vamos lá, é o lance 8, meu caro Gabriel Ribeiro, com Lucas Pessoa no YouTube, sensacional, Gil Kleber no comando, no majestoso, a técnica está com Gilberto Sufi, então vamos ouvir aqui, a Ponte empatando no segundo tempo, lá no gol de entrada, Elvis vai cobrar um escanteio, hein, Batistão? A torcida vem junto, Elvis cobrou o escanteio, levantou na área, Hakim de cabeça, Gabriel Novaes bateu, é gol! Segundo tempo, a cobrança de escanteio, levantamento do Elvis, veio na área, Luiz Hakim, tocou de cabeça, a bola veio para a entrada da área, Gabriel Novaes chegou batendo de pé da direita, uma paulada, jogou firme dentro do gol do Novo Horizontino, a bola bateu lá dentro, me fez chorar, o gol terminou assim 1-1 e atenção, em Bragança, o Luan Cândido é expulso em Bragantino com 10. Segundo tempo, Luan Cândido expulso, Bragantino com 10. Continua Bragantino 1, Santos 0, gol marcado pelo Eduardo Sacha. Ambos já classificados, Bragantino e Santos. 20 horas tem São Paulo e Palmeiras em rede nacional. Deixa eu correr aqui, daqui a pouco a coletiva do Brigatti e os demais quadros do apito final e o sorteio do rádio 19h14. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Mês do consumidor para você economizar da sua obra ou reforma é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta rende cobre muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium limpeza total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico, ideal para quem é um fazedor aproveitar grande variedade de máquinas e ferramentas com os melhores preços. Chave parafusadeira de impacto Forte G, R$ 549,90. Jogo de soquetes estriados Forte G, R$ 179,90. Ofertas válidas até 9 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Fone Whats 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. É do Pinheiro. Olha, majestosa Ponte entra com Pedro Rocha no gol, 3 zagueiros, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior, depois Igor Inocêncio foi o lateral direito, Leonaldi, Ramon Carvalho no meio, Elvis Armando, na frente tem o Iago Dias, mais Ogé, sendo que o Gabriel Risso foi o lateral esquerdo. As alterações no intervalo foram 3. Saiu o Nilson Júnior para a entrada do Emerson Santos, saiu o zagueiro, entrou o volante, saiu o Leonaldi volante, entrou o Luiz Felipe, que foi lá na lateral direita, e o Gé saindo, entrando o Gabriel Novaes. Isso mesmo, saiu o Gé, no intervalo entrou o Gabriel Novaes.
Depois, a 27, segundo tempo, saiu o Gabriel Novaes machucado, entrou Renato. E a 36, saiu o Elvis, entrou Paul Vidiero, a equipe do técnico João Brigatti. Novo Horizontino com Jordi no gol, 3 zagueiros, Luizão, Chico e Renato Palme. O Raul Prata foi o ala direito, William Farias, depois Fabrício Daniel. Aí saiu Fabrício Daniel, entrou o Paulo Vitor, mais o Marlon e o Rômulo. E o Danilo Barcelos, ex-Ponte, depois entrou o Reverson com Vagninho, ex-Guarani, depois Dantas e Neto Pessoa, depois Luca, ex-Ponte, o técnico Eduardo Batista, o árbitro Douglas Marques das Flores. Cartão amarelo para Ramon Carvalho, Elvis e Emerson Santos da Ponte. Os 3 da Ponte, nenhum para o Novo Horizontino. Ramon Carvalho, Elvis e Emerson Santos. Os gols: Fabrício Daniel a 39 do primeiro tempo, 1-0 no Novo Horizontino. E o Gabriel Novaes empatando para a Ponte a 9 do segundo tempo. Público 8.089 e a renda 173.300 aqui na Bandeirantes. A ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, atenção nossos analistas Gleger e CH, a defesa do jogo. Vamos começar aqui, 11 de jogo, 11 do primeiro tempo, Pedrão lá no gol de entrada, o Vagninho ajeitando, o ex-Guarani, vai Batistão. E vem na bola, arranca, vai pra área, Novo Horizontino, a batida de perto da canhota, Vagninho pega Pedro Rocha. Nesse momento a coletiva, quem tá falando é o Eduardo Batista, né? O Eduardo Batista falando, daqui a pouco é o Brigatti. Bom, essa defesa aí do Pedrão, 21 minutos, de novo o Pedrão, Rômulo, hein? Rômulo que já está vendido ao Palmeiras, Rômulo de fora da área, chuta, oi Batistão. Para pela esquerda, partiu na velocidade, passou Danilo Barcelos, Vagninho, ignorou o lateral, veio por dentro, tocou para Rômulo, pé direito, bateu pro gol, Pedro Rocha em 2 tempos pegou. É perigoso, Rômulo, de fora da área, pé direito, mandou uma paulada, esquentou as luvas. Bom, então é o seguinte, aí o Novo Horizontino fez 1-0 com o Fabrício Daniel a 39 minutos, e a 41 de novo, o Novo Horizontino em cima, Raul Prata que chuta, vai Pedrão. E vem de novo, escapa lá pela direita, já passou pela marcação, Raul Prata, pé direito, uma bomba! Palma! Pedro Rocha voou nela, mandou para fora pela linha de fundo com as 2 mãos. Cacetada de perna direita de Raul Prata, escanteio pro Novo Horizontino, Vladimir. Mas não terminou não, em primeiro tempo só dava Novo Horizontino, agora 42, 1 minuto depois, de novo Raul Prata e de novo Pedrão na bola. Cobra o arremesso lateral, Danilo Barcelos meteu o pé canhoto, levantou, Fabrício Daniel, a bola volta, Rômulo, uma paulada. Raul Prata deu uma cacetada na entrada da área, Pedro Rocha em 2 tempos defendeu. Mais uma grande defesa do Pedro Rocha, Vladimir Catarino. Bonita e progressiva. No segundo tempo, conforme dissemos, o Brigatti teve 3 alterações, a Ponte mudou, empatou e tal, porque todas as defesas foram no primeiro tempo.
Teve uma bola na trave, né? A Ponte a 19 minutos, poderia ser o gol da virada. De novo o Gabriel Novaes. Vamos lá, aqui só defesa, pois não, Gleger Zorzin. Aos 41, chute de Raul Prata. Pra mim, essa é a defesa do jogo, do Pedrão. É do Pedrão. Lance 6 por enquanto, 41, Raul Prata com o Pedrão. Né? E pra você, CH, a defesa do jogo? Acompanhe o relator. Então a defesa foi a 41 do primeiro tempo e olha, pode ser 2-0, hein? Já tinha sido o gol do Fabrício Daniel. Vamos repetir aqui, a defesa do jogo foi essa. E vem de novo, escapa lá pela direita, já passou pela marcação, Raul Prata, pé direito, uma bomba! Espalma! Pedro Rocha voou nela, mandou pra fora pela linha de fundo com as duas mãos. Cacetada de perna direita de Raul Prata, escanteio pro Novo Horizontino, Vladimir. Surpreendeu o Raul Prata, né? Todo mundo esperava. É isso aí, a defesa do jogo, hein? 1-1, Ponte Novo Horizontino, São Bernardo ganhou. São Bernardo 2, Água Santa 0, derrota do Água Santa. Isso possibilitou que abrisse 3 pontos de diferença no grupo da Ponte, né? Que é o grupo B. Então o Palmeiras tem 24, super classificado. Em segundo a Ponte, 17. Em terceiro, o Água Santa, 14. Então diferença de 3 pontos, aumentou um pontinho. E tem 4 vitórias cada um. Por isso que não pode empatar em pontos. Ponte e Água Santa, porque o Água Santa, aí no número de vitórias, ultrapassa a Ponte. Por exemplo, se o Água Santa ganha do Corinthians e a Ponte perde, vai dar 17-17. Só que aí vai ter 5 vitórias, o Água Santa contra 4 da Ponte. Então precisa tomar cuidado. Para não depender de ninguém, a Ponte tem que empatar lá contra o Santo André, tá? Vamos dar uma faturada? Quem sabe o Brigatti, por enquanto é o Eduardo Batista falando. A transmissão é da Federação Paulista, no canal que eu tenho no YouTube, a gente acompanha aqui sempre. E vamos esperar que tenha som também, né? Ultimamente tem tido problema de som. As coletivas aí. Vamos aguardar, vamos faturar. Lembrando que 20 horas vamos pra rede com São Paulo e Palmeiras. E daqui a pouco o sorteio do rádio. Participe. Quem ganhou foi André Ricardo. No segundo tempo, quando fizemos o sorteio, o André Ricardo ganhou. Participe, vá no YouTube. Lá tem um link, você clica, tem um formulário, preenche e manda. Durante o jogo você mandou? Não tem importância, você mandou durante o jogo, mas a gente zerou. Você pode participar agora também, mas é só uma vez e não repita a operação porque o sistema não aceita o seu CPF, tá bom? Lembrando que a retirada do rádio é aqui, a produção entra em contato, é um radinho portátil em pilha, ok? 19h29. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Mês do consumidor para você economizar da sua obra ou reforma é na Telha Norte. Aproveite as ofertas incríveis da Souvenir. Tinta Rende Cobre Muito, branco 20 litros, R$ 369,90. Tinta Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 8 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Bom, pessoal, é isso aí, 1-1 em Lomba Majestoso, 1-1 Ponte Novo Horizontino, 1-1, o Água Santa perdeu 2-0, lá em Bragança, deixa eu ver aqui, Bragantino tá ganhando 1-0 do Santos. Teve um do Bragantino expulso, tá o segundo tempo, hein? Bragantino 1, Santos 0, 20 horas, São Paulo e Palmeiras. Eu vou adiantando aqui com o gabarito. Se tiver que interromper, a gente interrompe, depois retoma o gabarito, só para adiantar. O Brigatti ainda não falou, tá falando Eduardo Batista. Vamos lá, agora 19h32, gabarito no ar. Gabarito do jogo. Bom, o conceito é aquele mesmo que a gente sempre fala aqui, ótimo, bom, ruim, péssimo, regular, regular ou péssimo. Vamos lá, ô Gregor, 1-1, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Segundo tempo, melhor, jogo regular. Para você, CH. Melhor o segundo tempo, conceito do jogo regular. Bom, e o Pedrão? Teve culpa ou não no gol? Fez algumas defesas, qual o conceito dele, Gregor? Ele teve um erro de execução no lance. Dá para dizer que ele participou, sim, efetivamente, do gol do Novo Horizontino. Mas o conceito dele é regular pelas defesas. Vamos ao trio de zagueiros aqui, Luiz Aquim, Castro e Nilson Júnior. O que você achou, CH? Sendo que, pera um pouquinho, no gol? Não, no gol do Gabriel Novaes, quem ajeitou de cabeça foi Aquim. Aquim que ajeitou de cabeça. Essas e outras, o trio hoje, o CH. Até por esse lance, Luiz Aquim melhor que os três. O pior dos três foi o Nilson Júnior. Então, na ordem, Aquim, Castro e Nilson Júnior. O melhor Aquim. E para você, desculpa, CH, concluiu? Sim. E para você, o Gregor, Luiz Aquim, o conceito Castro... é regular para os três, Edu. Regular para os três. O CH, Igor Inocêncio, pô, no gol do Novo Horizontino, acho que ele quis cortar, lembra? Entrada da área, quis cortar, mas acabou passando lá pra ponta, né? Ele deu um passe pra continuação do lance que depois no cruzamento tem o gol aí. Essas e outras, Igor Inocêncio. Foi um acidente, ele tentou cortar e deu um passe pro cruzamento que originou o gol da equipe do Novo Horizontino. Conceito regular, Edu. Só uma pergunta, no intervalo entrou o Luiz Felipe no lugar do Leonaldi. E o Luiz Felipe, é isso? O Luiz Felipe foi para a lateral direita. E o Igor Inocêncio foi para onde? O Igor Inocêncio foi para meia. Para meia. Isso. Tá bom. Então o conceito, repita, Igor Inocêncio. Regular e o Luiz Felipe também regular. Ok. Leonaldi e Ramon Carvalho. Leonaldi saiu no primeiro tempo, saiu no intervalo. E aí, Glegor, Leonaldi e Ramon Carvalho. O Leonaldi não foi bem, né? Vou dar um conceito ruim para ele hoje. E o Ramon Carvalho... Aliás, o Ramon ele mantém sempre uma regularidade, né? Conceito regular para ele. Vamos ao Elvis, CH. O Elvis, o que aconteceu? A 36 no tempo ele saiu, mas foi ele que cobrou o escanteio no gol da Ponte aí. Saiu aplaudido, mas você dizia no intervalo, ali durante o primeiro tempo, que ele não estava legal, mas juntando tudo, o que você fica com o Elvis hoje? O problema foi os dois volantes que jogaram mal no primeiro tempo. A bola não chegou nos pés dele. Muito marcado, intensidade de marcação, ele pouco participou. No segundo tempo melhorou e deu assistência para o gol. Regular. Vamos ao Gabriel Risso, lateral esquerdo. Foi ele que fez um cruzamento no finalzinho aí, a 45 minutos. Uma cruzada que eu vou te contar. Aliás, ele que cruzou para o Gabriel Novaes, que cabeçou na trave, viu, Gregor? O Gabriel Risso cruzou para o Gabriel Novaes, a 19, poderia ter sido o gol da virada. O argentino, lateral esquerdo, Gabriel Risso. Viu, Edu, você me corrija se eu estiver errado. Não é ele que cruza no lance que origina o escanteio que sai o gol da Ponte? Não, no gol, quem cobrou o escanteio foi o Elvis. Não.
Mas antes... foi o Joaquim que ajeitou de cabeça, né? Não, o lance antes, tem uma triangulação pelo lado esquerdo ali, tem o cruzamento, o corte do zagueiro do Novo Horizontino para escanteio. Eu acho que ele participou desse lance também. Bom, enfim, eu gosto desse lateral esquerdo. Foi um achado pro time da Ponte. Conceito dele hoje regular. Vamos lá, Iago Dias e Gé. Gé só jogou o primeiro tempo. Entrou aí o Gabriel Novaes, né? Que também fez o gol, depois saiu machucado. Mas vamos por partes. Iago Dias e Gé, como é que você fica, CH? Eu gostei mais do Iago Dias, mas eu não entendi a saída do Gé. Apesar do Gabriel ter entrado e ter feito o gol e ter sido eleito pela equipe aqui pelo segundo tempo que fez o craque do jogo, mas o Gé não estava mal. O meio campo da Ponte não estava jogando e a bola não estava chegando adequadamente para ele lá na frente. Mas ele saiu, não estou aqui para discutir, o conceito do Gé é regular e eu gostei. Os dois levam regular, mas eu gostei um pouquinho mais do Iago Dias, Edu. Ok, vamos à coletiva, a gente só termina depois o gabarito aqui, o João Brigatti vai falar, assim a gente ouve o João Brigatti, vocês falam também, ouve a coletiva e depois dá o conceito João Brigatti, o Gregor e o CH. Vamos lá, João Brigatti falando 1-1, majestoso. Boa noite a todos, uma partida extremamente difícil, complicada frente ao Novo Horizontino, é uma equipe que já vem treinando há muito tempo, muito bem treinada pelo Eduardo Batista, diga-se de passagem. Já joga junto, já tem um sistema de jogo definido há muito tempo, um time bem encaixado e, por outro lado, uma preocupação muito grande antes dessa partida, ao longo da semana, que a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui hoje, como foi. E para concluir, principalmente o primeiro tempo, jogando totalmente errado a equipe da Ponte, a equipe do Novo Horizontino se postada atrás da linha da bola, antes da gente continuar jogando, fazendo o balanço, tentar saindo pelos corredores, a gente ficava rifando a bola, o Novo Horizontino ganhava a primeira, ganhava a segunda bola, contra-ataque em cima da nossa equipe, criou inúmeras oportunidades que poderia ser fatal, principalmente no primeiro tempo. Eu estou aqui, para ser sincero sempre, a gente precisa elogiar quando é para elogiar, mas também a gente precisa cobrar quando é para ser cobrado. Foi o que aconteceu no intervalo. E o comportamento nosso de outras partidas, principalmente dentro de casa, fora de casa, enfim, no primeiro tempo não se fez, não teve 5 minutos de comportamento que nós tivemos no segundo tempo. Tivemos que fazer essas mudanças para que a gente pudesse nivelar a partida, nivelar o jogo. Se pudesse trocar, a gente teria trocado mais, né, pelo volume de jogo, de erros que nós tivemos no primeiro tempo. Aí o segundo tempo não, no segundo tempo a equipe se comportou bem, voltou, né, o comportamento que é uma equipe aguerrida, uma equipe que quer jogar, que quer buscar o resultado positivo, enfim. Fica a lição para nós de não apresentarmos esse primeiro tempo, situações muito claras para a gente poder resolver ao longo da semana, e fica o comportamento do segundo tempo, que é esse o comportamento que a gente quer, essa equipe aguerrida que a gente quer, principalmente no segundo tempo a gente poderia ter vencido a partida também. Obrigado, Silvio. Boa noite. Boa noite. Você falou aí do comportamento da equipe, né? 6 jogos dentro do Majestoso, só uma vitória dentro do São Paulo. Você acha que é esse comportamento que está prejudicando a Ponte Preta em todos os empates que ela teve aqui dentro de casa? Semedo, 6 partidas dentro de casa. Cerone, desculpa. É o Semedo, lembrando do Semedo, mandar um abraço para ele aí, que faz muito tempo que não vejo, né? E aí aproveita para falar com o Cerone. Tá aí? Faz muito tempo, né, que a gente mandar um abraço para ele, tá? Desculpa, tá? Cerone, 6 partidas, 1 vitória e 5 empates. A Ponte não perdeu no Campeonato Paulista dentro de casa, né? Eu procuro por esse lado. Hoje a Ponte Preta tem 17 pontos, né? Dependendo só das nossas forças para poder, né? Contra o Santo André, uma partida extremamente difícil, que eles vão precisar da vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento, enfim. Então eu procuro enaltecer essa equipe, porque foi sempre aguerrida dentro de casa, a gente tentou propor jogo, com várias equipes que logicamente passou para nós dificuldades, como foi a de hoje, mas enfim, a equipe da Ponte passa um Campeonato Paulista sem perder em casa. Isso é muito elogiável, né? Logicamente que a gente precisa melhorar muita coisa, mas a partir do momento que você não perde, você deixa, né, o adversário não computar ponto em cima de vocês, em cima de nós no caso, e a gente vai criando força, vai criando um lastro dentro de casa, que é a torcida nos apoiando sempre. Obrigada. Nas suas 2 primeiras respostas você falou que precisa melhorar e trabalhar durante a semana. Essa semana cheia, qual aspecto de melhora que você vai focar, que você acha que é essencial para esse time?
principalmente fazer o balanço que a gente passa, a gente conseguir fazer o jogo, né, construir o jogo, a gente ter essa paciência para poder já a construção de jogo lá desde o nosso goleiro, passando pela nossa defesa, pelos alas, enfim, e ter uma situação de a gente poder entrar no campo adversário e propor o jogo. Tudo de errado que aconteceu, os lances do Novo Horizontino, que é uma equipe bem postada, eles ficaram jogando no nosso erro. E nós dando a bola para eles, lançando, rifando a bola toda hora, puxando uma situação de jogo que não é a nossa, não foi essa que nós treinamos ao longo da semana. Então a conversa no intervalo foi justamente isso. O Novo Horizontino bem postado atrás, a gente errando a bola, rifando a bola, eles ganhando a primeira, a segunda bola com jogadores rápidos na frente e lançando e saindo na cara do nosso goleiro. Então a leitura do jogo foi essa. Tudo de errado em relação ao primeiro tempo foi o que nós conseguimos no segundo tempo, pôr a bola, rodar, entrar pelos lados, tivemos inúmeras situações pelos lados, criamos algumas situações, fizemos o gol de empate, poderíamos no segundo tempo sairmos com a vitória. João, tudo bem? Eu queria te perguntar, nas suas operações, principalmente no intervalo, Emerson Santos e o Luiz Felipe, com a entrada você avançou um pouco o Igor Inocêncio, que acabou neutralizando até o Marlon, que era uma das principais saídas de bola do Eduardo Batista, e que no primeiro etapa lá do Romulo conduziu ao meio campo do Novo Horizontino. Queria que você comentasse o posicionamento do Igor Inocêncio, que fez um belíssimo segundo tempo, e também falasse do Emerson Santos, que deu um pouco mais de proteção aos seus zagueiros. Obrigado. Na verdade, as duas equipes jogam no 3-4-3, era para estar espelhado desde o início da partida. O que faltou para nós, como eu falei para vocês, a gente dando a bola para o Novo Horizontino, eles bem postados atrás, a gente estava perdendo, principalmente no meio de campo ali, e é o coração de uma equipe, né? Então a gente perdendo principalmente o meio de campo por erros nossos. O Novo Horizontino tinha um volume de jogo, principalmente pelo meio, saía em contra-ataque e conseguia as situações. No segundo tempo, a gente saiu de um 3-4-3 para um losango, né, num 4-3-3, na verdade, com o Igor trabalhando ali por dentro. Ele é um jogador de construção, ele é um jogador mais rápido. Enfim, nós conseguimos ganharmos o meio-campo do jogo e ali surgiu situações, né, juntamente com o Elvis também, que fez uma bela partida hoje. Enfim, são situações que nós mudamos no intervalo. E nós conseguimos reverter uma situação difícil do primeiro tempo. Saímos de uma situação complicada do primeiro tempo para uma situação no segundo tempo de tranquilidade, de rodarmos a bola, de ter a posse de bola e, logicamente, criarmos as situações também, né, de poder a gente ter vencido a partida. Então é em cima disso, voltando à pergunta, é em cima disso que nós vamos trabalhar ao longo da semana, essa posse de bola, essa tranquilidade para a gente poder construir, né, e a gente poder entrar no campo do adversário. Eu peço isso para uma equipe que tem qualidade. Se não tivesse qualidade, atletas que não tivessem qualidade, não estaria aqui falando isso. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Circunstâncias do campeonato faz com que na última rodada você pegue no Santo André, e um resultado que interessa bastante também o seu grande rival aqui de Campinas nessa luta contra o rebaixamento. Provavelmente a cidade inteira de Campinas vai estar torcendo para a Ponte Preta, mesmo que não declare isso na próxima rodada. É bom ter esse reforço também na torcida para o seu time ganhar do Santo André e se classificar e, consequentemente, poder auxiliar em outros resultados? Olha, é muito bom a gente deixar claro aqui uma situação que a Ponte Preta não está... A Ponte Preta está preocupada com Ponte Preta. Nós não temos absolutamente nenhuma parcela de culpa com o nosso maior rival, se ele está bem ou se ele está ruim. O nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é construirmos aqui uma Ponte Preta forte, uma Ponte Preta respeitável, certo? O que poderia ser feito extra-campo seria as duas diretorias mantendo a rivalidade que sempre teve, que isso é saudável, certo? Trabalhar em conjunto para o futebol de Campinas voltar a ser uma seleção como sempre foi, muito forte, porque nós somos atropelados por várias equipes aí. E hoje nós estamos tentando resgatar essa situação que foi perdida dentro da Ponte Preta. E a gente vai conseguir, porque a diretoria tem dado todo o respaldo, estamos conseguindo montar um elenco de qualidade, um elenco que veste a camisa, então isso é uma situação. Nós vamos para Santo André já sabendo que nós precisamos do empate para a classificação. Nós vamos em busca de uma vitória, certo? Que é o resultado que a gente almeja e nós vamos buscar. Se isso acontecer, qualquer situação atípica, qualquer situação que não seja essa, né, a Ponte Preta não tem culpa nenhuma da situação do maior rival nosso.
Boa noite, João Carlos Zaqueta, prazer revelar. Tudo bem, Zaqueta? Tudo bem, a Rádio Web Grilo. A Ponte soube sofrer no primeiro tempo os ataques do Novo Horizontino. No segundo tempo você colocou o time mais para frente. Como trabalhar na semana, buscando sempre o resultado positivo, ao invés de correr atrás do placar? Olha, na verdade não soubemos sofrer, não. Soubemos sofrer contra o Corinthians. Hoje a situação não estava confortável para nós no primeiro tempo. Uma situação que o Novo Horizontino poderia ter feito o segundo gol, o terceiro gol ali, ia complicar para nós para poder revertermos essa situação. No segundo tempo, não. Com as trocas que nós fizemos, mudança de comportamento ou a volta, o resgate do comportamento de outras partidas no segundo tempo, nós conseguimos neutralizar situações ali que o Novo Horizontino vinha criando. Tivemos um volume de jogo maior, principalmente por dentro, né, que nós conseguimos ganhar. Volto a repetir, o meio de campo e ser dono da partida no segundo tempo. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar, que a gente vai trabalhar. Lógico, passando uma situação desconfortável do primeiro tempo e também uma mudança, né, de comportamento no segundo, passar para nossos atletas, que é essa equipe que a gente quer ao longo do campeonato. Boa noite. Boa noite, obrigado. Guilherme Bonponto de Bandeirantes. Umas 2, 3 coletivas atrás, você falou a respeito do Leonardo de recuperar o futebol dele. Eu queria que você fizesse, mais uma vez, hoje ele foi titular, jogou 45 minutos, saiu no segundo tempo, no intervalo. Eu queria que você fizesse uma análise do desempenho dele. Olha, o Léo a gente, né, já sabe que é um excelente profissional, uma excelente pessoa. Teve um ponto alto aqui na Ponte Preta, teve uma queda de rendimento, está tentando resgatar o seu futebol. Contra o Corinthians jogou demais. Hoje, alguns atletas não teve o mesmo comportamento. A gente precisa, até eu estava conversando com a fisiologia, com a preparação física, enfim, a gente buscarmos, né, o que aconteceu ao longo da semana para que alguns atletas não tivessem esse rendimento. Deixar claro aqui que um calor absurdo, né? Não é fácil você ter que propor o jogo em cima de um calor desse, coisas que a gente não vinha acontecendo. A gente estava jogando mais no período da noite, mas enfim, isso não é desculpa. Teve jogadores muito abaixo, a gente vai ter que buscar isso, né, para saber o que aconteceu ao longo da semana, para a gente ter uma resposta desse não rendimento de alguns atletas. E aí o Leonardo também sentiu o primeiro tempo, e a gente perdendo, né, principalmente o meio campo ali, a gente optou pela troca nele, mas o Léo é uma pessoa sensacional, um grande profissional que tem muito a ajudar a Ponte Preta aí. Muito bem, a coletiva do Brigatti, participando aí o Vladimir Catanini e também o Vinícius Abarca da TV Bandeirantes. Muito obrigado, João Brigatti. 1-1 majestoso. O público foi de 8.000, é tanto papel, 8.089. 8.089 com 173 mil de renda, tá? Só pra finalizar aqui, Gleger CH, o nosso quadro Gabarito. Bom, falou o Brigatti, só faltou dos que entraram o Gabriel Novaes, que fez o gol e cabeçou uma na trave e saiu machucado ainda. Entrou o Renato, entrou o Polvidiero, entrou o Luiz Felipe, que na minha opinião foi bem, deu umas cortadas lá, e Emerson Santos. Dos que entraram, hein, CH? Edu, eu gostei do Emerson Santos, eu já comentei, gostei da entrada do Luiz Felipe, porque deslocou o Igor Inocêncio para o meio. Os demais, acho que o Gabriel entrou muito bem, tanto é que eu votei no melhor em campo. Os demais não acrescentaram absolutamente nada, Edu. Já o sorteio, hein? Gleger, o conceito do João Brigatti, que fez 3 alterações no intervalo e a Ponte reagiu e empatou, Gleger. Costumo dizer que quando o treinador vai para o vestiário, né, no intervalo, e o time volta melhor, ali é o trabalho do cara, né? E ele disse aí na coletiva que cobrou, que intensificou a cobrança, fez as mexidas que deram certo. Então gostei demais. Hoje, para mim, o conceito do João Brigatti é bom pelo trabalho, pelo resultado e principalmente pela campanha da Ponte no Paulistão. Conceito bom, Edu. Um abraço, Gleger. Boa semana. Valeu para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Se Deus quiser. Olha, o São Bernardo ganhou. São Bernardo 2, Água Santa 0. A Ponte empatou. CH, eu preciso de 2 momentos com você. O primeiro é falar do João Brigatti, o conceito dele. E o segundo, gostaria que você me ajudasse aqui no sorteio do rádio. Mas vamos lá. Primeiro, João Brigatti, CH. Lúcido demais, né? Não passou pano, falou a verdade. O time jogou mal no primeiro tempo. Ele deu uma bronca grande, tanto é que ele fez 3. As 3 substituições no intervalo do jogo explicam o que ele achou do primeiro tempo. E eu vi o mesmo jogo que ele viu, né? A Ponte foi muito mal no primeiro tempo, apesar da qualidade técnica do adversário, que sempre tem que ser colocado aqui.
mas ele mexeu de maneira muito correta e fez a Ponte ir para cima. Melhorou a equipe, resolveu os problemas que tinha que resolver e hoje o conceito dele é bom, Edu. Muito bem, SH, vamos lá, vamos ao sorteio. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Vai sair o segundo rádio, o Radinho FM faixa estendida. O André Ricardo ganhou durante o jogo, né? Estava no segundo tempo, mais ou menos no finalzinho. Fizemos o sorteio e agora vamos para aqueles que fizeram aí a sua participação no apito final, tá? Vamos sortear, muito obrigado, pessoal. 70 mil visualizações no YouTube. O CH já está vendo, acompanhando. Os novos estão rodando. Já, 20 horas, tem São Paulo e Palmeiras, hein? Ulisses Costa, em rede nacional, já. São Paulo e Palmeiras, hein? Nós temos aqui um programa que procede ao sorteio. Quem está no YouTube está vendo. Os nomes estão rodando. Em algum momento vai parar. E aí o CH vai falar o nome. Eu ajudo ele, isso. CH comigo aqui. Vamos lá. Olha quanta participação, que beleza, gente. É sempre assim. Durante o jogo, são 2 rádios por jogo. Atenção. Vamos lá. Abracadabra. Vamos lá, ajuda aqui o CH. O CH do tempo do abracadabra. Olha lá. Vamos. O nosso programa aí. Atenção, hein? É ela. Dá pra ver aí, CH? Por gentileza. É Carolina. Carolina Nucera. Tá fechado o microfone, CH. Tá fechado? O telefone eu sei, 199913-723 e os 2 últimos eu efetivamente não consigo ver, né? Nucera. Carolina Nucera é a ganhadora do rádio. Aê, parabéns Carolina e André Ricardo. Olha, a produção entre em contato, a retirada é aqui, tá bom? Mas a gente combina, manda pra você certinho o WhatsApp. Nosso muito obrigado e a todos que participaram. Muito obrigado mesmo. CH, então vamos lá. Situação da Ponte, última rodada. Na sua opinião, a situação da Ponte pega o Santo André, pelo menos empatar. Se perder, o Água Santa não pode ganhar. Qual é o seu palpite? Qual é o seu recado, CH? Edu, vai ser muito complicado, viu? Muito complicado. Mas no que eu mais acredito é que o Água Santa não vença o Corinthians. Portanto, a Ponte vai se classificar. Agora, a partida da Ponte contra o Santo André do Edu vai ser chapa quente. Mas eu não acredito em vitória do Água Santa para cima do Corinthians. Portanto, a Ponte vai se classificar. CH, a situação sua sobre o Guarani. É Guarani, Ituano e Santo André. Guarani tem 7, classificação geral. Ituano tem 6, Santo André tem 5. Guarani 7, Ituano 6, Santo André 5. Guarani aqui com o Red Bull, o Ituano em casa com o São Paulo e o Santo André pega a Ponte. Vamos lá, se o Guarani empatar, é só depender dele, ganhou, saiu. Se empatar, será rebaixado se o Ituano vencer e o Santo André vencer por diferença de 6 gols. Agora, se o Guarani perder, será rebaixado se Ituano e Santo André vencerem por qualquer placar. Situação do Guarani, CH. Primeiro detalhe, na quarta-feira que vem, mais conhecido como dia 14. Bom, enfim. Não, quarta agora é o jogo do Red Bull, né? Com o Botafogo. Não? Sim. Não, o jogo do Guarani contra o Red Bull é domingo que vem, correto? Isso. Muito bem. Domingo que vem, que dia é, Edu? Domingo é dia 10. Dia 10. No dia 14, jogam em Bragança Paulista, Red Bull e Botafogo pela Libertadores. Jogo da volta. Muito bem. Então, diante disso, o Bragantino já está classificado, vai jogar com um misto quente contra o Guarani. O problema é que até o misto quente deles é muito forte. Não tem jogador ruim lá, mas é menos complicado, não é? Então, o time classificado, aquela coisa toda, o Guarani vai ganhar isso de presente. Não tem nada a ver com o campeonato, é pelo outro compromisso do Bragantino em termos de Libertadores. Vai ser mais fácil? Depende muito do Guarani. No que eu acredito que o Guarani não caia, não porque ele vai conseguir resultado, é porque o Ituano e o Santo André, eles não vão conseguir ultrapassar o Guarani, portanto o Guarani vai escapar. Um grande abraço, muito obrigado, ótima semana, CH! Muito obrigado, Edu, um grande abraço a você e o meu agradecimento sempre muito especial para o ouvinte, nosso cliente, que hoje nos deu a honra
de 70 mil acessos simultâneos aí no YouTube. O nosso muito obrigado, de verdade. Um ótimo resto de domingo para todo mundo. E até a próxima, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tô recebendo uma informação, como é que é, Lucas? Aumentou? 80 mil? Meu, 80 mil. Quase 80 mil. Gente, recorde absurdo. Muito obrigado. Nossa gratidão só aumenta a nossa responsabilidade. Ó, já a rede, hein? Então, sexta-feira, Botafogo 1, Guarani 1. Ontem, Corinthians 3, Santo André 2. Portuguesa 1, Mirassol 0. Internacional de Limeira 2, Ituano 0. Hoje, São Bernardo 2, Água Santa 0. Ponte 1, Novo Horizontino 1. O Bragantino tá ganhando. Tem mais um expulso do Bragantino. Tá Bragantino 1, Santos 0. Ambos classificados. E São Paulo e Palmeiras na sequência, tá bom? Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado à nossa técnica, hein? O nosso Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, sem os quais impossível de alcançarmos sucesso também. Muito obrigado à nossa técnica, Deus lhe pague. E na sequência vem Ulisses Costa com São Paulo e Palmeiras. E eu volto no super domingo que vem, dia 10 de março, última rodada do Paulistão. Domingo que vem, eu volto. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Se Deus quiser.